Então, se você procura um objetivo, se una de pessoas que estão procurando o mesmo objetivo que você. Porque o seu meio é muito mais importante do que você imagina. É simplesmente ele que molda tudo que está dentro. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tokyo Minds, o podcast para você que pensa diferente e quer evoluir na vida. Eu sou o Sandro Nucitelli e hoje estou aqui com a Adriane Tsuno. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tokyo Minds. E hoje estamos aqui com um convidado que praticamente ele foi de 0 a 1000 seguidores em pouquíssimo tempo. E hoje estamos aqui com Kevin, mais conhecido como Samurai Life. Não é Felipe, não é Samuel, não sei porque o pessoal me chama de Felipe, não sei porque me chamam de Samuel, é Kevin. Eu sei que Kevin. é difícil, eu não divulgo meu nome nas redes, eu sei que é difícil não saber, mas o pessoal assemelha muito eu a Felipe. Eles mandam mensagem Felipe, muita gente me chama de Felipe, não Do sei nada. porquê, do nada. Mas obrigado vocês hoje pela oportunidade. Legal. É o primeiro podcast que eu vou na vida. Ó, que honra. que honra. Diferente a galera que veio aqui, que já tá há um tempão aí. Eu tenho, sei lá, 2 meses que eu tô produzindo conteúdo. Sim. Eu não tenho tanta coisa assim pra falar, eu acho. Não, acredito. Mas vamos que lá, sim, vamos sim. lá. Muito obrigado. Obrigado por vocês, ter de vindo verdade, pela aceitado oportunidade. o convite e Bem-vindo. ter nos dado essas honra aí de fazer a primeira participação aí com a gente. Obrigado de verdade vocês pela oportunidade. Mas vamos dar um início então, cara. Eu vim porque eu escuto vocês, eu gosto do trabalho de vocês. Pô, legal. E, pô, foi uma honra pra mim. Obrigada. Vocês Muito entrarem em obrigado, contato, muito de verdade. obrigado. Muito importante a gente ter esses feedbacks, ainda mais de um criador de conteúdo aí que tá fazendo sucesso agora. Está começando. Tá começando, tá Mas certo. começou bem. Não sei o que tá acontecendo ainda. Acho que eu tenho que fazer o mapa dele. Ela querendo vender o serviço já. Mas vamos dar início então, cara. Antes da gente começar um pouco a entrevista, a gente queria saber um pouco da sua história, compartilhar aí um pouco da sua trajetória, como você veio pro Japão, que você falou pra gente também que não é descendente, né? Isso. Então compartilha aí, conta um pouco pra gente como que foi a sua trajetória. Eu sou Kevin, apesar do meu sotaque não denunciar, eu sou nordestino. Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, tenho 24 anos e tô morando de uma vez aqui, desde que me mudei pro Japão faz 5 anos. Eu me mudei... Cheguei na mesma época que um amigo meu, que inclusive veio aqui, o Nicolas, Certo. veio. Eu cheguei em agosto de 2018. Vocês já se conheciam já ou não? Não, a gente se conheceu aqui, Ah. depois que ele já tinha vindo pra aqui, pra Tóquio. Foi pura coincidência a gente ter Legal. chegado na mesma época. E você também morava em Nagoya. Eu já morei em Nagoya também, já morei naquela região de Aichi. Então igual o Nicolas, né? Também, É, ele tava lá também e veio pra cá. Exatamente. Tem alguns pontos da nossa trajetória aí que parece bastante um com o outro. Legal. Mas o Nicolas, ele é descendente, eu não sou. Eu acho que isso muda totalmente a experiência no Japão em relação a como você se relaciona com os japoneses. Com certeza. Uhum. Apesar de eu não ser descendente, eu tive uma relação com o Japão a minha vida inteira. Porque o meu pai... Eu sou de Natal, não tem descendente nenhum em Natal. Eu nunca conheci, nunca vi ninguém com o fenótipo japonês. As únicas pessoas que eu conhecia na minha vida que tinham tido contato com o Japão é a família da minha ex-madrasta, que é praticamente minha mãe. Eu considero ela minha mãe. A gente se dá muito bem, até hoje em dia, com a família dela também. Meu tio, que é o irmão dela, veio essa semana, dormiu em casa. A gente se dá muito bem até hoje. Falo com eles com frequência. E eles se mudaram para Natal, a família inteira, porque viram que era um lugar que eles queriam ir, se mudaram para lá. Aí meu pai entrou em contato com eles, começou a criar amizade e casou com a minha ex-madrasta. E a família deles, como eram de descendentes, eles sempre vinham para cá. E com o tempo meu pai casou com ela 1 ano, alguma coisa assim, ele se mudou pro Japão. Eu era bem novo, eu não lembro minha idade na época, mas eu deveria ter sei lá, 3, 4 anos, 5 no máximo. Era muito, muito novo mesmo. E acho que era 3 por aí. Bem novo mesmo. E meu pai me ligava com a frequência. Eu também não lembro a frequência. Era tão novo que eu não lembro. Mas sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês ele me ligava e a gente passava um tempo conversando ali. E ele me falava sobre como é a experiência dele no Japão. Aqui, né? E meu pai estava no Japão, apesar de eu não ter o sangue aqui. Assim, a minha mãe, na minha cabeça, a Luana,
saudade de você. Ela tá no Brasil hoje em dia. Ah, legal. Ela, a família dela era daqui, então eu tinha essa relação com o Japão. Daí eu via coisas na mídia sobre o Japão, quando eu via na TV coisas sobre o Japão, eu me identificava com aqui. Meu pai sempre comprava as coisas e mandava pra lá, eu recebia o brinquedo, aí, pô, era diferente da galera, eu tava recebendo o brinquedo do Japão. E eu tinha esse interesse em vir pra cá. Criou essa conexão, Criei né? a conexão. Eu tinha muito medo de vir pra cá, mas eu tinha essa conexão com o Japão. Era como se fosse parte de mim. O Japão, desde muito cedo, fazia parte da minha vida. E como eu não sou descendente, muita gente me pergunta como é que eu tenho um visto para morar aqui. Eu tenho visto de prorrogação, eu digo. Porque quando meu pai, como ele casou com ela, ele tirou o visto permanente. E quando você tem visto permanente, você pode trazer os seus filhos, os seus dependentes. Seria tipo um Yonsei ou não? Não, não é. É diferente? Não é diferente. Você pode trazer, quando você tem visto permanente, você pode trazer os seus dependentes se eles forem menores de 16 anos. Até 16 anos isso é possível. Depois dos 16, você não é mais considerado dependente, então até os 18 você ainda de alguma forma tem como conseguir ali. A partir dos 18 é impossível tirar o visto. Entendi. Daí a primeira vez que eu vim pro Japão, foi para garantir que eu conseguia tirar o visto. Era uma opção que eu tinha para, sei lá, naquela época eu não queria vir pro Japão, mas se em algum momento eu quisesse mudar pra cá, eu tinha o visto. Daí meu pai foi lá no Brasil, saiu daqui, foi lá, me pegou. Foi a última vez que ele foi no Brasil, inclusive. Aí me trouxe pra cá. Isso com que idade? Eu tinha 13, eu acho. 13 por aí. E eu vim pro Japão pra tirar o visto. Daí eu tirei o visto de 1 ano. Eu passei um período até longo morando aqui. Não chegou a 1 ano morando aqui, mas foi um período bem, bem longo mesmo. Eu cheguei a estudar um período na escola brasileira. Porque como o meu objetivo era voltar pra lá, eu entrei na escola brasileira. Tive uma dificuldade enorme de adaptação com o pessoal, apesar deles serem brasileiros. Eu não sei, não bati. Acho que é porque eu sou nordestino e o pessoal é do sul. Teve uma dificuldade de adaptação. Não foi um período tão... Aquela diferença cultural, né? Tinha bastante. Foi difícil, mas sei lá, eu sabia que eu ia voltar pro Brasil e eu ficava de boa. Foi um período que eu estudava muito sozinho, porque eu não tinha o que fazer. Eu trancava em casa. Passava o ano... A boa parte do período que eu fiquei aqui, eu ficava em casa estudando sozinho, que eu sabia que eu tinha que voltar pra lá. E quando eu voltasse pra lá, eu ia me preparar pra entrar na universidade. Desde o primeiro ano do ensino médio. Daí eu vim, passei esse período aqui e voltei pra lá. Só como o visto que eles me deram sempre foi de 1 ano, eu tinha que... Antes de 1 ano, sei lá, com 10 meses, 10, 11 meses, eu já tinha que voltar pro Japão pra tirar o outro visto. Senão eu perdia e eu não tinha como tirar mais. Daí eu tava voltando pro Japão, depois disso eu tinha que vir todo ano aqui. Aí eu tive pequenos momentos assim no Japão, que eu viajava pelo Japão, ou então que eu vinha pra cá e a gente viajava pela Ásia pra renovar o visto. E às vezes eu criava algum objetivo de, sei lá, vou viajar em algum lugar da Ásia. Aí eu vim e depois dos 16 aqui você pode fazer arubaito. Aí eu entrava pra fazer arubaito em algum lugar. Geralmente, como meu pai mora na região de Aichi, tinha a possibilidade de fazer arubaito em fábrica. Aí foram as primeiras experiências que eu tive de trabalho. Com 16 anos. Com 16 anos, pô, já. Eu limpei uma vez a plataforma que corta as asas do 787, aquele avião da Boeing, que eles produzem em Nagoya. Tem uns aviões que vêm todos os dias pro aeroporto de Nagoya que levam pra lá. Aí tem a parte que eles cortam asa, que eles produzem asa. Eu lembro que fiz um arubaito uma vez que eu gosto pra caramba de avião, que era o lugar que eles cortavam a asa do 787, um galpão gigantesco. Caramba, fiz um monte de baito. Foram as primeiras experiências de trabalho que eu tive na vida. Aí tinha esse contato com o Japão, vinha pra cá, via o Japão como era, mas era muito fixada na região de Aichi lá. E eu tinha muito contato com brasileiro. Daí eu nunca desenvolvi o sentimento de realmente morar no Japão. Porque não era um negócio que eu ficava, deve ser da hora. E eu tinha uma vida que eu gostava no Japão. Eu tinha no Brasil, quer dizer. Eu tinha vários contatos lá que eu gostava dos meus amigos lá, eu gostava da vida lá. Eu tinha eu percebia que se eu continuasse lá, eu conseguiria ter uma vida legal lá. Sim. Daí eu nunca tive a vontade de morar pra cá. Só que quando eu entrei na universidade, com pouco tempo eu comecei a namorar com uma menina que ela nasceu em Tóquio e cresceu em Tóquio. Numa realidade totalmente diferente do pessoal que eu já tinha contato aqui. Brasileira. Porque o pai dela jogava... Ele veio quando ele era criança para jogar no futebol escolar. Ele se tornou jogador de futebol profissional aqui no Japão. Sim. Atingiu um nível muito alto. E por conta disso ela cresceu aqui
morou durante um bom período da vida dela aqui no Japão. E ela você conheceu aqui Na no Japão ou lá universidade. no Brasil? Lá no Brasil. Na no universidade Brasil? lá no Brasil. Ah. Quando eu voltei pra lá. Daí a gente começou a namorar e com pouco tempo, por motivos do trabalho da família dela, ela teve que vir pro Japão. E depois disso eu fiquei longe dela. Aí eu comecei a ter vontade de vir pro Japão com a outra perspectiva de vida. Outros objetivos que eu tinha. Mudou totalmente a observação que eu tinha do Japão. A visão que eu tinha do Japão. Aí, daí eu vim pra encontrar mais ela. Tranquei um período da universidade pra, sei lá, ficar aqui no Japão. O meu objetivo nessa época é bem parecido com o que alguns brasileiros têm, de juntar dinheiro e fazer intercâmbio em algum lugar. Sim. Aí eu passei um período de 6 meses aqui, só que eu comecei a ter contato com uma parte do Japão totalmente diferente. Essa mais com a região mais de Tóquio, com pessoas diferentes, enxergar uma realidade diferente do Japão. Sim. Aí foi quando começou a bater o estalo na minha cabeça. Eu posso mudar pro Japão, fazer alguma coisa diferente aqui. Nesse período a gente terminou. Daí já não tinha mais nada em relação a isso. Só que o Japão começou a ser uma opção muito forte pra mim. Abriu o leque pra você. Exatamente. Eu tava na universidade. Quando você faz jornalismo, eu fazia jornalismo que legal. na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quando você tá na universidade, você pode fazer alguns trabalhos. Eu já mais ou menos tinha contato com jornalismo, eu já tinha noção do que eu podia alcançar lá. Foi quando eu comecei a perceber que não seria um nível tão alto quanto eu imaginei. Assim, a área do jornalismo no Brasil, da comunicação em si, ela... Tem muita gente fazendo e os salários eles cada vez têm diminuindo mais. Então, por mais que você tenha uma visibilidade muito grande, você não consegue muitas vezes se sustentar minimamente, porque é muito baixo mesmo o salário. Foi quando eu comecei a perceber que, tipo assim, talvez não seria a opção pra mim. Nessa época também eu tive... A minha mente mudou de uma maneira totalmente diferente. A minha mente mudou completamente, porque... Acho que por influência da minha família, eu sempre tive muito aquela visão de, tipo, eu tenho que ser humilde. Só que humilde de uma maneira, tipo assim, que eu fui ensinado de uma maneira errada. Eu tinha alguns valores como, se você tiver dinheiro, dinheiro é uma coisa ruim, eu tinha muito essa visão. E quando eu comecei a ter contato com ela, os meus objetivos começaram a mudar, porque eu tinha muito objetivo em tentar ser jornalista. Eu queria ser jornalista desde que eu era criança, assim. Eu tinha muito contato, eu gostava dessa área. Daí eu entrei na universidade. Eu nunca tive... Na tua família não tinha ninguém que era jornalista? Ninguém. Na minha família não tem ninguém que entra na universidade. Minha família, eu vim muito de baixo mesmo. Então entrar na universidade já foi algo totalmente, assim, pra minha família, algo gigantesco, sabe? Daí eu nunca tive também dúvidas do que eu queria fazer, se seria outro curso. Eu queria entrar em jornalismo. E quando eu entrei, assim, eu tava... empolgadaço. Eu tipo, tava lá, na minha cabeça eu ia terminar a universidade. Não terminei, mas na minha cabeça eu ia lá. Tem muita gente que desiste no meio do curso. Não, eu vou ficar até o final aqui, eu gosto disso aqui. Eu sentia que na minha turma, assim, todo mundo que tava ao meu redor, eu era o que mais gostava de fazer aquilo. Mas acabei não terminando por outras circunstâncias. Só que o meu objetivo era ser o melhor jornalista eu queria estar no Jornal Nacional. Era ser o melhor jornalista do Brasil e eu ganhar dinheiro nisso. Só que quando eu comecei a namorar, a minha mente mudou assim, porque eu não queria mais... Algumas coisas que o dinheiro atraía começou a ser prioridade pra mim, porque eu queria sair com a minha ex-namorada, eu queria... É uma coisa normal, né? Cara? Eu queria sair com ela, e ela tinha uma realidade muito diferente de mim. Eu tinha muitos amigos que tinham uma realidade muito diferente de mim, mas eram meus amigos. Não era alguém que eu tava planejando passar muito tempo com eles e tudo mais. Daí eu comecei a perceber assim, não, eu tenho que procurar alguma coisa que não seja... Eu não devo procurar o meio para eu tentar conseguir o resultado na minha cabeça era assim, eu ia ser jornalista, aí se eu fosse o melhor jornalista possível, eu ia ganhar dinheiro a partir disso. E eu ignorava que poderia não dar certo. Eu ignorava que por mais que eu fosse o melhor, como é alguma realidade, uma realidade presente lá no Brasil hoje em dia, por mais que eu não fosse o melhor, que eu fosse o melhor, eu não receberia um salário tão bom assim. Bom. Eu comecei a focar mais no resultado, né? Fazer isso aqui, para eu atingir isso aqui. Eu quero que a minha vida seja isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer da minha vida para eu atingir nesse nível aqui? Legal. Entendeu? Qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Se eu tô nesse caminho aqui, eu percebo que eu não vou atingir ele, tá na hora de mudar. Eu tenho que procurar isso aqui, eu tenho que... 100%. Foi nesse momento que eu comecei a ver dessa forma. Que o que ajudou você a mudar essa mentalidade foi depois que você conheceu essa sua ex-namorada? Foi. Apesar da minha vida sempre estar muito conectada com isso. Pra eu explicar isso,
explicar um pouquinho sobre como era a minha vida bem lá de trás. Tá. Eu nasci em uma família muito pobre. Mas quando eu falo muito pobre, não é pobre normal. É muito pobre mesmo. Tipo assim, eu cresci no Novo Natal. Não sei se alguém que vai escutar o podcast sabe onde é, mas é um bairro periférico. Ele nasceu como uma Coab em Natal. E que já é uma cidade que é excluída dentro do Nordeste. É um bairro excluído dentro de uma cidade excluída. Caramba. Dentro de uma região excluída, sabe? E dentro desse bairro, eu lembro que a gente era uma das famílias mais pobres que tinha lá. Eu lembro que eu tinha vergonha de levar os meus amigos da escola, porque a casa que eu morava era muito, muito, muito ruim. Eu lembro que da última vez um pouquinho antes de vir pro Japão, a última vez, eu fui visitar minha avó, que ela não quer sair de lá até hoje, e eu entrei na casa que eu cresci, que eu vivi, que eu saí de lá. E o que me passava na minha cabeça é que se eu tivesse onde eu tô hoje em dia, com a mentalidade que eu tô hoje em dia, eu morasse aqui, eu não conseguiria sair. Eu ficava me perguntando como é que eu consegui sair daqui. Porque era o mais baixo possível eu acho que pior que aquilo era só estar na rua, sabe? Eu lembro de muitas vezes a gente, tipo assim, eu cresci, a minha família é cristã, e da comunidade, eu lembro que a gente recebia cesta básica da universidade, da igreja. Eu lembro de a gente, tipo assim, se submetendo a situações muito... Ficando até, assim, perto do último ônibus para esperar alguém que ia dar uma cesta básica pra gente. Era uma realidade bem, assim... Eu vivi durante um período muito longo da vida dessa forma. O meu mundo era aquilo. E era violento. Eu tive contato com a violência... Apesar da minha avó me trancar em casa, minha avó ela tinha muito medo do que podia acontecer. Aí ela me trancava, ela me deixava em casa, que era pra eu não ter contato com a violência que tava tendo na rua. Eu não ser influenciado os eventuais amigos que eu poderia ter lá. Aí eu ficava preso em casa e eu tinha que ficar assistindo televisão o dia inteiro. E isso começou a mudar a minha personalidade pra ser como ela é hoje em dia. Porque eu tava lá, eu via aquilo, eu queria sair, mas eu tava em casa vendo televisão. E minha avó não deixava eu assistir nada relacionado à luta, à violência. Ela não deixava eu praticar esporte. Caramba. Ela achava que se eu fosse, sei lá, às vezes tinha a oportunidade de fazer judô, jiu-jitsu, essas coisas assim. Mas ela não deixava eu praticar porque ela achava que eu ia ser violento. Muita gente pergunta se eu gosto de anime. Eu não sei nada de anime porque ela não deixava eu ver. Na época eu lembro que Dragon Ball, Naruto, eles passavam na televisão brasileira. Todo mundo na escola via. Era clássico. Todo mundo na escola via, mas eu não podia ver porque era luta. Ela achava que eu ia ser violento mesmo, assim. Era assim, eu podia ver a TV Cultura, que era só desenhos. Era cultura. só Castelo Rá-Tim-Bum. Exatamente. Só que acabava 4 horas da tarde. Aí depois começava um programa chamado Café Filosófico lá. Eu lembro de eu com 3, 4 anos, como era a única coisa que eu podia ver, eu assistia. Com 3, 4 anos eu assistia aqueles que era o pessoal falando de filosofia. Eu comecei a ser uma criança muito estranha, muito estranha. Porque eu não me interessava pelo que normalmente as outras crianças se interessavam, porque eu não tinha contato e eu tava nessa realidade. Eu vivi um período muito longo da minha vida assim, das vezes que eu tinha contato mais com a rua, aconteceu situações... A violência era muito presente lá, eu já vi, sei lá, a gente tá saindo da escola, aí eu jogar bola na rua, aí eu criava os amigos que estavam jogando bola com a gente, com pouco tempo, a gente jogando assim... Os moleques estavam esperando a gente pra entrar na linha, chegaram lá e mataram eles, muito novo assim. Cara. A gente, nossa, perdi o número de vezes que eu tive que... A gente tava na praça assim, brincando, aí tinha que correr pra casa de alguém porque começava algum tiroteio, alguma coisa assim. A minha vida foi muito assim durante muito tempo. Aí com 9 anos, meu pai, ele passou um tempo aqui no Japão, vivendo aqui, juntou um dinheiro e foi empreender no Brasil. Aí ele se mudou pra uma área que era totalmente diferente do que eu tinha vivido a vida inteira. Ele se mudou pra uma área de classe média alta, onde as pessoas eram diferentes e eu tinha um contato com aquilo ali também. Eu passava a semana na casa da minha avó, eu fui criado pela minha avó, e no final de semana eu ia encontrar meu pai, e era assim, eu era tirado de um outra mundo realidade e colocado em outro. E eu já era uma criança estranha, diferente. Aí eu comecei a ter contato com mais coisas diferentes. E isso foi moldando muito a minha cabeça. Eu fui começando a ter uma visão diferente da vida. Eu vou lá. Então, eu ter tido contato com esses dois mundos mudou muito a minha visão, porque eu vi um mundo onde as pessoas não tinham oportunidade com a vida, e tinham oportunidade eu vi um mundo onde as pessoas não têm muitas oportunidades de atingir uns níveis diferentes, e um mundo onde as pessoas são muito privilegiadas, porque eu comecei a criar amigos onde o meu pai morava também. E eu comparava muito esses dois mundos. E eu sabia qual era
qual era o que eu queria estar mais perto. E eu via também as qualidades e defeitos dos dois. E isso foi moldando a minha personalidade. Então eu não tinha tanto esse foco de, eu quero ter dinheiro, eu quero atingir esse nível, mas eu sabia a diferença entre um e outro. E era muito chocante para mim, porque eu via os problemas familiares, né, que os meus amigos no bairro mais pobre eles tinham, e os privilégios familiares que os meus amigos no bairro mais rico tinham. Então eu sabia o que eu tinha que mesclar entre um e outro ali para tentar agir de uma maneira que fosse me levar a algo melhor. E eu sempre foquei muito na educação, sabe? A educação, desde cedo, foi algo muito presente na minha vida. Eu percebia que, como eu não podia sair pra rua, muitas vezes eu só tinha a opção de estudar. Seja com a televisão, seja me interessando por alguma coisa mesmo. Aí eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 8 anos, eu também entrei numa escola que ela era focada em educação científica. Ela tirou nota 10 pelo MEC, que ela foi criada por um cientista que ele é coordenador da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E eu tive contato com ele com 8 anos, assim. Ele era uma pessoa genial. E a escola tinha um nível muito alto, assim, de ensinar. Tinha uma proposta muito boa de ensinar para jovens de periferia a educação através da ciência. E a educação, desde cedo, começou a mudar muito minha vida. Eu não tive problema de adaptação quando meu pai chegou no Brasil para ir para esse bairro mais de classe média alta. Porque eu já conseguia trocar ideia normalmente com as pessoas, era muito... falava muito, porque eu via na televisão, eu já tinha essa base. Eu ia pra escola, eu tinha que demonstrar as minhas ideias lá, eu comecei a ter facilidade de me relacionar com o pessoal. Então, quando eu comecei a namorar, na verdade, isso fez a chave virar dentro da minha cabeça. Mas eu acho que a minha vida toda já me preparou para eu começar a ter a mentalidade que eu comecei a ter naquele momento. Abri aspas gigantesca para explicar isso. Mas foi aquele momento que a minha vida, quando eu comecei a namorar, que essa chave mudou e eu comecei a ter o Japão como uma possibilidade na minha vida. Eu falei, eu posso ir para lá. E como a família dela trabalhava com futebol, eu sabia que o futebol era uma opção que tinha aqui. Lucrativo também, né? Era. Dependendo da área, assim. Dependendo do que você consegue, sim. Pode ser. Pode não ser e pode ser. O futebol tem uma saga... saga, eu falei em japonês. Tem uma lacuna muito alta entre o menor e o menor. Dentro de um time profissional mesmo, acontece isso muitas vezes. Mas eu sabia que tinha aquela opção. Aí eu vim pro Japão. Eu falei, eu vou morar no Japão fixo agora. Aí quando eu cheguei... Isso há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás. Eu passei um período de 3 meses, assim, trabalhando na fábrica, juntando o máximo de grana que eu conseguia. Eu já tinha uma grana guardada. E aí eu fui estudar japonês, eu fui pra escola de japonês. Aí eu passei um período, assim, intensivo, estudando japonês, porque eu sabia que eu precisava disso, que era o que ia fazer eu entrar no ramo do futebol aqui. Sim. Eu não tive nenhum padrinho, nada assim, ninguém me apresentou. Só que eu sabia que existia aquilo e eu sabia como eu poderia entrar. Então, entendeu? assim, não foi indicação que eu, como o pai da sua ex trabalhava, eu pensei que ele que tinha te introduzido nesse ramo. Eu tinha percebido que existia aquilo e tinha uma forma de entrar. Aí eu comecei a estudar japonês porque eu sabia que uma hora ia dar certo. Comecei a acompanhar a liga, comecei a tentar fazer contato com o pessoal da liga. Aí, com 6 meses que eu estava estudando japonês, eu percebi que eu tinha que trabalhar. Daí, eu me mudei para região daqui. Eu consegui um emprego numa empresa que faz serviço para campo de golfe, sabe? Sim. Campo de serviço no geral. CAD, que é você carregar taco pro pessoal, tradução. Eles fazem tudo dentro de um campo de golfe. Para você cuidar, você fazer o front, organizar tudo que circula dentro de um campo de golfe. Tudo que se acontece dentro de um campo de golfe a gente fazia. Daí eu mudei para Tóquio para trabalhar nessa região, nessa área. Eu mudei para a região de Hachioji, que é mais afastado. Tem muito campo de golfe ali. Daí passei, acho que 1 ano morando lá. Foi quando a pandemia estourou. Eu não senti muito com isso, porque todo golfe é um espaço aberto. O pessoal começava a frequentar. Porque geralmente o pessoal que joga golfe tem um poder aquisitivo mais alto. Aí foi um período bom para eu ficar na pandemia. Tipo assim, a gente trabalhava poucas horas por dia. Era coisa de 4, 5 horas. Aí depois eu tinha o dia inteiro livre. Aí nessa época eu comecei a usar o meu tempo, já que eu gostava de escrever, eu sabia que eu tinha facilidade de me comunicar. Eu entrei encontrei os moleques na internet que faziam conteúdo
sobre futebol, sobre a liga japonesa, em português pro Brasil. E daí eu entrei no time deles e eu comecei a produzir conteúdo. Acho que no meu primeiro ou segundo dia, teve uma movimentação que eles estavam chamando o Honda, o jogador japonês. Ah, o japonês. Pra ir Sim. pro Brasil. Tava tendo uns rumores em relação a isso. E daí a torcida do Botafogo queria que ele fosse. E daí eu lembro que nessa página foi um dos primeiros posts que eu fiz. Eu escrevi em japonês, assim, mandei uma hashtag em japonês, tipo assim, Honda, vem pro Brasil. Coisa com, tipo, 3 horas que eu fiz esse tweet, publicou. ele tava no primeiro do mundo, assim. Caraca. Todo mundo começou a espalhar, compartilhar. Eu lembro que na entrevista que o Honda se apresentou, perguntaram por que ele foi pro Brasil. E ele falou, eu vim porque eu vi a movimentação que a torcida fez, desse time fez nas redes sociais. E nesse que momento você que começou, como, né? como eles tivessem feito pra mim. Aí depois disso a página cresceu. E como eu morava aqui no Japão, várias pessoas ligadas à liga começaram a me chamar. Daí eu tive contato com muita gente e por conta dos jogadores, principalmente, por conta desses jogadores, eu comecei a ter um contato mais próximo com eles. Eles perceberam, o pessoal percebia que começou a confiar em mim e começou a me apresentar para os empresários deles. Sim. Eu nunca fui empresário de futebol nem nada. Eu sempre fui a pessoa que ajuda vários empresários a contactar times no Japão. Ajudei... Certo. É um intermediário eu faço ali, né? até hoje. Daí, era nisso que eu tentava tirar uma renda. Antes, dava para tirar um pouquinho mais. Só que as regras da FIFA começaram a mudar agora. Para você ser agente hoje em dia, que era o meu objetivo antes, eu queria começar a me solidificar para começar a trabalhar isso no futuro, abrir uma própria empresa. Antes era possível. Só que como as regras começaram a mudar, hoje em dia não dá mais. Hoje em dia eu percebi que não dá mais. Daí... Pra me manter também, eu comecei a ter experiências também. Eu comecei a fazer arubaito em várias coisas aqui em Tóquio. Eu me mudei mais pra região do centro. Sim. Comecei a fazer vários arubaitos também pra treinar meu japonês, porque meu japonês não era tão bom na época. Era muito japonês, assim, duro, de que você estuda. Aí eu percebia que eu tinha que treinar o japonês. Aí eu comecei a fazer arubaito pra treinar. E também, pô, era um dinheiro que entrava, ajudava. Daí comecei a fazer vários projetos. Aí eu tive a ideia... Bem antes, assim que quando a pandemia começou a passar um pouquinho, eu comecei a ter a ideia de produzir conteúdo para a internet. Aí eu comprei a câmera, que é a que eu uso hoje. Comecei a estudar como produzir. E os meus amigos, desde que eu cheguei no Japão, eles falavam, produz conteúdo para a internet. Porque eu tinha interesse em vídeo, em como editar. Eu sempre tive facilidade de falar com o pessoal. Nunca fui uma pessoa mais tímida, né? introvertida. Eu sempre fui muito extrovertido. E eu entendia os pontos, assim, do Japão, específicos da cultura. Os meus amigos do Brasil eles falavam muito, produz conteúdo. Aí eu comecei a pensar em fazer vlog. Ou então coisas mais para mostrar o Japão no cotidiano. Eu comprei a câmera. A câmera, eu comecei a pensar numa forma de fazer isso. Mas mais como um hobby, sabe? Só que, claro, eu queria surgiu na pandemia. Na pandemia. Logo depois, né? Tava eu saí dessa empresa que trabalha com golfe. Eu parei de trabalhar com golfe. Daí eu vim pro centro de Tóquio para ficar focado em trabalhar com futebol. E comecei a procurar também outras coisas para eu utilizar meu tempo e colocar como ali eu poderia ter um resultado com isso, de repente. E como era algo que eu gostava de fazer, produzir conteúdo, eu queria ser jornalista de pequeno, eu gosto disso. Comunicação. De comunicação, eu pensei em começar a fazer esses vlogs. Aí eu comecei a estudar toda a estratégia para você crescer no YouTube, essas coisas. Só que eu parei no meio do caminho porque já tinha muita gente que fazia aqui no Japão vlog. E eu considerava o nível deles muito alto. Tipo assim, eu olhava aquilo. Aí eu comecei a fazer uns vídeos testes. E dava muito trabalho de editar, eu gastava um tempo muito grande. E eu ficava, pô, vou postar esse vídeo. E tem uma pessoa que faz isso muito melhor, que tem muito mais tempo que eu, que vai ter um resultado melhor. Daí eu montei toda a estratégia para produzir conteúdo e tal. Só que eu nem comecei, eu produzi os vídeos, porque era vlog, era muito difícil de fazer. E eu não quis fazer. Aí eu tive uns instalos no meio desse tempo e comecei o plano de montar uma marca de roupa, atrelada ao futebol, que era a área que eu tava dentro. Já que eu conheço muita gente dentro do futebol aqui. Não sei se vocês sabem, mas as roupas que eu uso nos vídeos, essa aqui, tudo fui eu que fiz. Que da hora, não sabia. A pessoa não sabe, bacana. Nunca falo. Mas geralmente estou com as mesmas roupas. Você é teu próprio estilista. Você na desenha. verdade, tinha um outro parceiro que fazia comigo, que era ele que desenhava. Eu montei mais a estratégia de business da marca que eu queria abrir, que era ligada ao futebol. No final das contas, tipo assim, eu passei um ano e pouco, assim, tendo isso como principal foco da minha vida, estudando como fazer estratégia de brand,
ver como é o mundo da moda, pra montar tudo isso dar certo. Eu montei um projeto, assim, com... Nem lembro quantas páginas eram, muito extenso. Certo. Apresentei para várias pessoas para colocar dinheiro. Aí no final das contas eu percebi que era melhor eu juntar o dinheiro que eu tinha e investir. A gente conseguiu montar a primeira coleção, mas eu nem comecei a vender porque eu percebia que pra gente vender e ter um volume, a gente tinha que ter continuidade. E tava tendo vários problemas na produção que iam além da minha capacidade de controle, que não ia fazer dar certo. Aí, isso foi na metade desse ano. Eu entrei esse ano com foco em, não, eu vou pra área da moda. Quando eu comecei a pesquisar sobre moda, eu percebi que eu gostava muito de moda. Legal. Eu queria fazer isso, eu queria produzir, porque era o que eu me encontrava. Daí eu passei, desde a metade do ano passado, eu acho, ou então do início, da metade do ano passado até a metade desse ano, só focado nisso. A gente começou a produzir, começou a fazer, e no final das contas eu percebi que não ia dar certo. Aí eu passei um período tipo assim, porra, e agora eu vou fazer... Você chegou a comercializar suas Não roupas cheguei, ou não? não cheguei, mas estava Ficou tudo só no certo. projeto Eu ali, conseguiria vender. Eu ainda tenho a primeira produção, inclusive eu quero vender ela agora com uma audiência diferente. Sim, Pro sim. pessoal que gosta do estilo que eu uso nas entrevistas, Certo. que quiser comprar no futuro, eu quero vender esses produtos. Inclusive, talvez seja algo que eu ainda faço mais pra frente. Eu Claro, continuo claro. com a mesma marca de roupa, com o mesmo nome, a mesma identidade, só que com um público diferente, que é um público brasileiro que tem interesse no Japão, Sim, que sim. é pra quem eu tô produzindo conteúdo hoje em Legal. dia. Mas no momento que não deu certo isso, eu fiquei meio perdido, sabe? Tipo, eu não sabia o que fazer, eu gastei muito tempo da minha vida, eu coloquei todo o dinheiro que eu tinha naquilo e, pô, não ia dar certo. Aí eu passei um período, tipo, pô... E eu era muito, desde novo, eu era muito dedicado em fazer as coisas. Eu meio que não queria aproveitar a vida como a maioria das pessoas da minha Então, idade faziam. Isso que assim, eu tô curioso pra saber, na verdade, porque você contando sua trajetória até agora, assim, o que você acha, qual que foi o ponto-chave pra você que, no caso, ajudou você a ter essa mentalidade? Porque, pelo que eu vi, você, não sei se foi desde a sua criação, que você criou ali, consumindo muita informação desde pequeno, assim, informação que não era, assim, viável para uma criança, digamos assim, consumir jornalismo, esse tipo de coisa, por causa que a sua avó, ela restringia um pouco ali você. E você acha que em questão a isso, que ajudou você a moldar a sua mentalidade para hoje pensar, assim, em formas de tentar construir algum negócio, tentar buscar alguma coisa, em vez de se acomodar em um trabalho, que nem você fez a faculdade de jornalismo, aí você falou que era uma coisa que você gostava, mas você teve a oportunidade de vir para o Japão e depois buscou a oportunidade de ser um jogador. Você falou, não, eu posso ir para o Japão, mas eu poderia muito bem trabalhar numa fábrica e ficar ali ganhando meu dinheiro tranquilo. Mas não, você usou a fábrica como um meio para você levantar uma grana para correr atrás do seu sonho, que foi trabalhar como assessor. E você, assim, não recorreu a pessoas que poderiam te ligar a isso. Você quis fazer por conta própria, né? E depois você foi e teve o interesse pela moda. Assim, então, o que você acha que te ajudou? Mescla muito, né? Sim, a ter essa mentalidade, assim, a buscar essas... Eu não consigo dizer um ponto. Eu acho que na vida de qualquer pessoa... Foi experiências. Você nunca desenvolve uma habilidade sabendo exatamente onde você vai usar essa habilidade. E eu nunca tive 100%. muito focado em fazer uma coisa só. Eu às vezes penso, por que o pessoal está assistindo o meu conteúdo? Por que outra pessoa antes de mim não fez o que eu faço? Por que tá dando certo as coisas? E eu percebo que eu não sou o melhor em pequenos pontos das coisas que eu faço. Eu não sou a pessoa que edita os melhores vídeos, eu não sou a pessoa que fala melhor, eu não sou a pessoa que entrevista melhor, eu não falo mais japonês que as outras pessoas, eu não falo mais inglês que as outras pessoas. Sim, eu não sim. tenho nenhum desses pontos, eu não sou o melhor. Mas eu tenho tudo. O básico, assim, interesse. Eu consigo fazer minimamente Você ok, tá fazendo sabe? com aquilo que você tem, cara. Muita coisa. Você tem múltiplas habilidades. Exatamente. E não foi uma decisão minha. A minha vida me levou a isso, entendeu? A visão que eu tenho pra abordar o pessoal na rua e perguntar as perguntas que eu faço e tentar levar a linha editorial que eu levo é a bagagem que eu levei da minha vida inteira, sabe? 100%. E, como eu falei, como o meu objetivo nunca foi chegar eu queria fazer isso aqui, e isso aqui vai me dar os resultados, depois que eu tive o objetivo de morar no Japão, eu queria focar no resultado e eu ia ver as formas que eu poderia chegar naquilo ali. Eu nunca tive muito problema de isso aqui não dá certo, eu vou mudar. Eu vou pro o que vai dar, o que pode dar certo, entendeu?
Então, as várias habilidades que eu desenvolvia na vida, quando eu não sabia como eu ia usar, eu só estava aberto para fazer. Sim. Tem um monte de coisa que eu não falei aqui. Na época de universidade, eu comecei a me envolver em projetos ligados à ONU, sabe? Para fazer debates em universidades. Isso desenvolveu minha oratória Certo. de uma maneira legal também, que eu uso hoje em dia. Eu liderei times na época de universidade. Isso desenvolveu o perfil de líder que eu tenho. Eu desenvolvi uns projetos de educação no Brasil, que desenvolveu habilidades que eu levo até hoje em dia. Sim, E eu acho que o que eu estou fazendo agora não é o fim, sabe? É por isso que eu falo, faz 2 meses que eu comecei a ter resultado agora, mas não é o fim. Eu ainda tenho muita coisa que eu nem sei o que vai acontecer pra frente, mas quando a oportunidade surgir, eu vou abraçar. E eu Seja achei ligado à moda, seja ligado à comunicação. Sim. E eu achei bacana que você teve na sua cabeça que quando você veio para o Japão também você colocou o objetivo principal que muitos brasileiros deixam de lado quando vêm para cá, que é não estudar japonês. Eu acho que isso aí é um erro que muitos cometem. Eu cometi, inclusive. Então, hoje, assim, com as oportunidades que eu tive, já perdi oportunidades por questão de não falar japonês. Então, é uma coisa, assim, que eu tento aconselhar meus amigos que vêm para cá agora, as pessoas que assistem aqui o podcast também, a importância delas se dedicarem ao japonês, porque às vezes fala, eu cheguei aqui agora, eu não vou estudar porque eu não vou usar, vou ficar pouco tempo, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então acho que para quem vem para o Japão, mesmo que vai passar 1, 2 anos, é muito importante estudar. Como eu respondi, nenhum conhecimento que eu adquiri na minha vida, eu peguei ele, eu comecei a desenvolver ele porque eu sabia que eu ia usar em algum momento. Era uma oportunidade de desenvolver um conhecimento novo, eu fui lá, adquiri, e hoje em dia eu tô usando ele. Mas não era, tipo assim, eu olho pra trás hoje em dia e eu percebo, aquele momento, naquele importante, aquilo que eu aprendi naquela época da minha vida, tá sendo importante agora. Mas na época que eu aprendi, não era. Não fazia sentido. E como eu tava no Japão e eu tinha a oportunidade de aprender japonês, eu falei, eu vou. Mas na verdade eu tinha o objetivo de trabalhar aqui. Eu falei, eu vou morar no Japão. Não vim pro Japão pra a última vez, pensando, eu vou juntar um dinheiro aqui um tempo e eu vou embora. Eu vim pro Japão com o objetivo, eu vou ficar aqui. Eu não vou embora. Eu vou ficar aqui, a partir do momento eu tenho que me preparar para ficar aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenvolver o japonês. É aprender como se lida com o japonês. Com os japoneses. É me adaptar à cultura japonesa. Daí eu saí muito de perto... Eu saí de perto da comunidade brasileira. Eu comecei a ter... Depois que eu comecei a produzir conteúdo novamente. Mas eu vivia quase 100% do tempo só com os japoneses. Isso foi muito importante para eu desenvolver como... habilidade de como se relacionar com eles, como se comunicar com eles, como se abordar eles. E hoje em dia eu gosto muito do Japão porque eu não tenho muita dificuldade de lidar com os japoneses, que é a maioria das pessoas que estão aqui. É que a maioria reclama, né? Eles têm que falar, japonês é fechado, é restrito. Porém, é outra cultura e às vezes a gente não tem não fala o idioma. Porque, querendo ou não, o japonês, hoje trabalhando com o japonês, eu vejo, eles têm a forma de raciocínio deles é diferente da nossa. Então, mas eu acho também que tem muito brasileiro que vem para cá e eles se fecham na comunidade brasileira, né? Então tudo fora dessa bolha é difícil, o japonês não me entende. É porque eu convivi com o japonês. Eu cheguei aqui uma semana, estava dentro de uma escola. Eu fui, me chutaram dentro de uma escola. Então eu entendo muito da cultura. Então, para mim, não foi difícil. E eu entendo a visão deles hoje. Eu entendo que é mais cômodo ficar perto da comunidade. Principalmente você vem com o objetivo de só juntar um dinheiro e voltar para o Brasil. E eu não tenho muita autoridade para falar sobre como é trabalhar em fábrica, porque eu nunca me mantive. Eu nunca trabalhei na fábrica para me manter. Eu sei como é a experiência de fábrica. Eu geralmente não falo às pessoas porque eu não sou a pessoa que tem autoridade para falar sobre isso, mas eu tive a experiência de fábrica, eu sei como é ruim, eu sei como é difícil você tá naquele ambiente, é um ambiente tóxico, muitas vezes. Tem gente que gosta, tem gente que tem fábricas que são muito boas de se trabalhar, mas eu ouço a maioria das pessoas falarem mal, que elas não gostam do trabalho repetitivo, elas não gostam de não usar o tempo delas para algo que tá fazendo elas evoluir, e eu já senti isso. Só que eu não tenho tanta autoridade para falar assim, porque eu sabia que eu sabia que eu ia sair dali, sabe? Eu sabia que se alguém falasse alguma coisa para mim, eu não precisava ligar, porque já eu tava fora. Ou então, sei lá, se algum chefe fizesse pau a rara, como assédio moral comigo, era só eu sair, era só não pisar lá no outro dia, não ia acontecer nada comigo. Então eu não tenho uma autoridade para falar sobre como é isso. Então. Eu sei que é difícil pro pessoal sair da fábrica, eu sei que é mais cômodo ficar perto da comunidade, mas pô, se você tá aqui no Japão, por mais que você vá voltar pro Brasil já,
volta pro Brasil sabendo japonês, assim, pra você chegar lá e tirar onda com o pessoal. E se você tem japonês dentro da sua família, aprende pra falar com sua avó, sei lá. Mas se você tem a oportunidade, se você tá no Japão e tem a oportunidade de aprender japonês, tenta. Porque em algum momento isso vai ser útil para você. E se você, como acontece com várias pessoas aqui, os seus planos mudarem, você chegar para passar, sei lá, 2 anos e ficar 10, esses 10 anos vai mudar. Eu acho que você vai acontece com a grande maioria, né? É o que acontece com a grande maioria hoje em dia. Exatamente. E o que eu falo muito para as pessoas, quando você aprende japonês, você não aprende a falar japonês. Esse não é o ponto de aprender a falar japonês. Você consegue se comunicar com o japonês fazendo mímica. Você consegue se comunicar com o japonês usando inglês. Eles vão usando as palavras que eles sabem. Você consegue se entender, você consegue passar informação. Você consegue fazer, inclusive, fazer amigos falando só inglês aqui no Japão. Eu acredito que é possível fazer isso. Só que o que você não desenvolve sem saber falar japonês é a capacidade de entender os japoneses. É uma cultura muito, muito diferente. Japoneses, eles falam muito. A gente é... Ureraga Shimagumi. Eles são um país insular que não tem contato com nenhum outro lugar no mundo. E eles desenvolveram uma cultura, hábitos muito peculiares. Se você não aprende a lidar com esses hábitos, você não consegue se adaptar, você não consegue entrar dentro da comunidade deles. E se você não entrar dentro da comunidade, eu acho muito difícil que o Japão vai ser um lugar interessante para você morar. Eu não sei se eu quero passar... Pega essa visão aí. Eu não sei se eu quero passar o resto da minha vida aqui, mas eu gosto muito do Japão. Eu vivo coisas aqui que eu sou muito grato, assim... de eu estar vivendo na minha juventude, eu estar tendo a oportunidade de viver isso aqui nesse país. É um país fantástico. Sim. E tendo contato com os japoneses. Mas eu consigo fazer isso porque eu aprendi a falar japonês, mas eu não aprendi a me comunicar com os japoneses. Quando você aprende a falar japonês, você aprende a entender como os japoneses falam. Por exemplo, eu trabalhei com o pessoal na época das Olimpíadas. Geralmente o pessoal que ganhava medalha, eu chegava para eles e eu queria gravar um vídeo para mostrar para os japoneses. Que o time pedia para passar dentro da comunidade. Sim. Que a gente estava utilizando instalações de escolas públicas. Então a gente gravava os vídeos que era para entregar para o pessoal a direção da escola e eles mostrarem para os alunos da escola. E muitas vezes eu chegava para os atletas e eu falava, manda alguma mensagem para eles. E eles falavam, manda um abraço para você. E eu tinha que traduzir. E eu ficava, pô... Como que eu vou traduzir? Como é que eu vou falar isso? Porque não é uma reação que um japonês vai ter nunca. Não é da comunidade deles. Sim. E quando você aprende japonês, você aprende por que eles... Você entende que muitas vezes eles não são frios. A língua não tem uma palavra que representa o que você está esperando receber deles. E eles vão representar da forma que a língua permite, da forma que a cultura permite. Então, quando você aprende a falar japonês, você não aprende japonês. Você aprende a entender o país. Esse é o diferencial de aprender japonês, entendeu? Então, por mais que você vá voltar para o Brasil e não vá utilizar mais isso lá, você aprende a como é viver nesse país. Você vai aprender... Cara, é um conhecimento que vai, vai te diferenciar de muitas pessoas, cara. Você vai chegar no Brasil ali, você vai ter um você diferencial. Vai conseguir tirar onda com o pessoal. É isso que eu falo. Você pode falar mal, né, dos outros. Você tá com teu marido, você fala mal de ali, ninguém vai saber o que você tá falando. Não, tipo assim, você morar no Japão vai ser uma coisa que vai estar marcada na sua vida pelo resto do ano. Claro. Até você morrer. Quando você chegar pra alguém e falar, você morou no Japão? Você fala japonês? Hanashimasu. Você pode tirar onda com o pessoal assim. Ninguém vai lhe olhar pra baixo. Você morou no Japão e não fala japonês? Não fala, pô. Então, isso aí que eu acho legal, porque a galera, muitas vezes, tenho muitas pessoas que eu conheço da época que eu morava em Haiti, que voltou pro Brasil assim, tipo, às vezes passou o tempo aqui, não aproveitou nada, não aprendeu japonês e volta pro Brasil, assim, tipo, como se o Japão fosse um fantasma. Foi uma fase, assim, nebulosa na vida dela. Meu pai é uma pessoa assim, meu pai, como eu falei, ele veio aqui, teve, 13 anos, ele trabalha... já trabalhou tentou fazer diversas coisas aqui no Japão, já teve várias experiências dentro da comunidade, mas eu acho que meu pai, no tempo aqui no Japão, ele nunca teve uma conversa mesmo com um japonês assim, normal. Então, às vezes eu falo com ele, são, sei lá, 20 anos. Eu sei que ele tem mais tempo morando aqui no Japão do que lá. Mais de 20 anos e você nunca teve uma conversa com os japoneses, sabe? Sim, aí eu fico tentando trazer ele. Mas eu percebo que a experiência que ele tem aqui é a experiência que muitas outras pessoas têm, sabe? De morar, sei lá, 10, 20 anos no Japão e nunca ter a oportunidade de conversar com um japonês. É que eu acredito também que na época, eu não sei assim, exatamente qual época que seu pai morou aqui, mas pelo que eu ouço dos brasileiros que eu conheço na época de 90, ali,
principalmente, era a época que o Japão pagava bem pros imigrantes. Então, os brasileiros foi a época que muitos brasileiros vinham para cá, trabalhavam na fábrica, ganhavam super bem e compravam terreno, abriam um comércio lá no Brasil. Então, era assim, eles não se importavam com essa questão de cultura ou aprender japonês. Eles usavam o Japão como um meio para fazer um dinheiro para voltar pro Brasil. Então, acho que talvez seu pai tenha se encaixado nessa época aí. Acho que sim. Ele tá aqui até hoje em dia, na verdade. Ah, ele tá aqui. Ele voltou pra cá. Sim, voltou pra cá, ele tá aqui até hoje em dia. Aí eu tento trazer ele pra... Porque eu falo, você não vai conseguir morar no Brasil se for pra lá. Você não se adapta mais lá. Mas aí você acha que, assim, depois que você começou a compreender o idioma, que você entendeu, assim, como os japoneses pensam, raciocinam, que você teve a ideia de começar a entrevistar japoneses? Na verdade, não. Eu ia falar... Como é que eu comecei? Nesse período que eu comecei, eu perdi, tipo assim, tentei montar a marca. Não deu certo. O que eu vou fazer da minha vida? Tipo assim, o futebol eu percebi que eu não vou conseguir atingir o nível que eu queria atingir com isso. É algo que eu quero largar. Comecei a perceber isso. A marca que eu queria seguir também eu percebi que, da forma que eu tava imaginando, não vai dar certo. Daí eu comecei a ter aqueles momentos que você fica perdido na vida. Eu vou fazer o quê? Eu tava mal, fiquei mal com isso. Todo mundo fica. Eu passei vários anos da minha vida abrindo mão de curtir, de sair, de gastar dinheiro de uma maneira como as outras pessoas gastam, porque eu tinha o meu objetivo ali. Aí, do nada, todos os objetivos que eu tava focando, tudo deu errado. Eu vou fazer o quê? Aí eu tava com a câmera em casa, aí eu comecei, eu vou sair pra rua pra gravar conteúdo, pra eu relaxar. Não era com o objetivo de, tipo assim, eu vou estourar. Claro, como eu já tinha montado lá atrás a ideia de fazer vlogs, eu já sabia mais ou menos como montar conteúdo, eu já sabia mais ou menos como era a estratégia de você crescer e tudo mais. E eu ia tentar seguir isso. Mas eu comecei a gravar uns vídeos assim, meio que vou soltar, e nem era entrevista que eu tava pensando em fazer. Eu tava pensando em fazer uns conteúdos, tipo assim, num estilo diferente de vlog, ser só eu assim, com a câmera, um estilo de edição bem chamativo, pra eu ir falando. Eu fui comprando um pouco mais de material pra fazer isso. Aí, do nada... Agora eu vou revelar pra vocês como eu tive a ideia de fazer entrevistas. Aí, do nada, eu tava eu acompanhava muita gente que faz conteúdo em inglês. Confissões inéditas. Sobre o Japão. Aí, eu tava vendo muito o engajamento do pessoal, né? Certo. Que era o que eu queria ter. Aí, eu comecei a ver que entrevista aqui no Japão tem um engajamento absurdamente maior do que qualquer outra coisa. Entrevista sempre dava certo. Em perfis que que não faz muita entrevista, eu entrava no meio das entrevistas, no meio dos vídeos, eu vinha assim, esse aqui é entrevista. Esse vídeo aqui tá dando muito melhor que esse aqui. Esse vídeo aqui tá dando muito melhor que esse aqui. E tem uns canais em inglês, inglês, espanhol, em outras línguas, que faz entrevista na rua como eu faço, e, tem um alcance absurdo, assim, gigantesco. Aí eu parei e falei assim, entrevista é fácil de fazer, porque... Eu sabia que eu precisava, por exemplo, pro Instagram, postar um vídeo por dia nas redes sociais. Você sair de casa todo dia, tentar tirar um vídeo por dia, e, ainda tinha que trabalhar. Agora eu já tô diminuindo o volume de trabalho, eu tô focando mais na produção de conteúdo, mas antes não era assim. Eu tinha que... O principal era o meu trabalho, e era fazer as coisas do futebol, fazer baito também, e depois... eu tinha tempo para fazer conteúdo, então eu tinha que tirar o máximo desse tempo. Eu posso sair um dia para entrevistar um monte de gente na rua, montar um vídeo grande que dá para eu jogar no YouTube todo domingo, e desse um vídeo grande eu consigo cortar em vários shorts para fazer toda semana. É um conteúdo que dá certo. É um conteúdo em inglês, já dava para ver que dá certo. Dá certo. É fácil de fazer, assim, demanda menos tempo que os outros. E ninguém fez, eu ficava procurando na internet, cadê as entrevistas? Cadê o pessoal que fez em português? Ninguém fez, eu ficava, por quê? Eu falei, será que vai dar certo? Tipo assim, ninguém fez. Por que ninguém teve essa ideia de fazer nada disso? Aí tem o Takashi, quem me acompanha no Instagram sabe que eu gravo com ele todo dia, que ele é a pessoa que eu copiei. Ele é brasileiro ou japonês? Não, ele é japonês. Ele é japonês, ele faz conteúdo em inglês. Eu já vi os vídeos dele já. E o Nicolas, ele é amigo dele, né? Eu sabia que eles tinham contato. Aí eu entrei em contato com o Nicolas, já trocava ideia com o Nicolas, eu pedi umas dicas a ele, e eu, tipo assim, chequei, tipo assim, se eu começar a fazer isso em português, o Takashi não vai querer me matar não, né? Eu só... Não, pô, vai lá. Tem uns moleques, ele começou a falar, tem uns moleques que gravam com ele, que ele dá uma força, aí ele começou a falar, não liga. Principalmente se é outra língua, só vai lá. Aí eu entrei em contato com o Takashi, aí chequei se, ia dar errado. Se ele ia ficar... Ia ficar bravo, puto. né?
Aí percebi que não ia dar. Porque aí basicamente você chegou pra ele e foi tipo uma conversa, então, tô pensando em copiar seus conteúdos aí, mas em português, de boa? Na verdade, eu já tinha feito os primeiros vídeos, já tinha, tipo, subido. Foi tipo, na primeira semana que eu conheci ele pessoalmente, pra falar com ele. Só que o Nicolas já fazia a ponte entre eu e ele, eu sabia que não ia ter nenhum problema produzindo conteúdo com ele. Certo. Daí eu fui num dia, tipo assim, eu peguei um vídeo que deu muito certo em inglês, que é de um produtor de conteúdo que ele é half japonês, half, acho que é nigeriano, que ele ia pras ruas e ele desafiava os japoneses a ligarem pros pais pra falar eu te amo. Caramba! Pô, isso aqui, brasileiro, se isso aqui deu certo em inglês, em português, isso aqui não tem como dar errado. Aí eu fui num dia, um calor extremo, no único dia de folga que eu tinha, com a câmera e o tripé pra ir gravando no japonês. E aí era em dia de semana. Aí, tipo assim, eu parei um monte de gente aí. Não, eu ligo pros meus pais pra falar isso. Você liga? Você aceita? Aceito. Liga pro teu pai. Tocava. Ah, liga pra tua mãe. Tocava. Porque todo mundo tava trabalhando, não era o dia certo, mas era o único dia que eu tinha pra gravar. Aí eu gravei lá umas entrevistas assim. Demorei muito pra editar o vídeo pra subir, porque eu ficava, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu devo? Será que eu não devo? Aí teve um dia que eu tava assim de bobeira de madrugada, eu já tava com o vídeo pronto. Aí eu criei a conta do Instagram. Eu já tava com o objetivo de fazer. Já tava ficando mais tempo com o Nicolas, que é outro produtor de conteúdo. Acho que o pessoal, todo mundo conhece ele. Já veio aqui. Sim. Daí eu criei a conta de madrugada. Eu tava com a estratégia, montei os textos, mas o objetivo era começar no YouTube. Era ficar mais focado no YouTube e eu ia postando quando desse no Instagram. Eu postei o vídeo, criei a conta de madrugada, 4 da manhã, alguma coisa assim, postei o vídeo. Quando eu acordei, o vídeo tava indo ok. No início da noite, assim, que é quando começou o dia amanhecer lá no Brasil, a conta já tava com, tipo assim, acho que 1.000 seguidores. Caramba! No mesmo dia. O vídeo já tava com 10 mil visualizações, assim. E, tipo assim, eu criei a conta, no mesmo dia eu tive que desativar as notificações. Porque não parava de... Sim. Aí quando veio isso aí, eu falei, pô... É por aí. E eu tava mal, era um período que eu tava fazendo vídeo pra meio que relaxar, tipo assim. E eu imaginava, pô, vou começar a produzir conteúdo, é possível se ganhar dinheiro com isso, é possível fazer. Mas eu imaginava, pô, vou passar 6 meses aí produzindo conteúdo sem ganhar nada, sem ninguém ver. Que daí que as coisas vão começar a dar certo. No mesmo dia, tipo assim, tava dando certo desse jeito. Aí no outro dia eu postei outro vídeo. Deu certo de novo. Aí foi quando eu parei assim, eu falei, pai, eu tenho que começar a ir pra rua fazer isso. E pô, foi quando tudo na minha vida foi começando a fazer sentido. Eu tenho um estilo de edição diferente do pessoal que faz em inglês. Pelo fato de eu ter ido para a universidade, eu tenho uma visão um pouco diferente do pessoal que faz em outras línguas, de como entrevistar. E, pô, a minha vida ela é muito... Eu não gosto de falar aleatória, que ela parece ser... A minha vida ela é muito peculiar, sabe? Tem umas experiências, assim, que fazem eu ter uma visão de perguntar às pessoas da forma que eu pergunto e de editar os vídeos da forma que eu pergunto que, sabe? Claro, quando eu olhei pra trás foi como eu comecei a fazer. Pô, eu posso incluir isso nos vídeos. Aí eu comecei feito um louco todo dia. Porque você traz a sua experiência desde que você teve, que nem você falou. Você viveu os dois extremos ali da... Mas o que eu achei interessante é que ele também, assim como o Nicolas, né, sempre tá ali olhando o tipo conteúdo de gringo. Conteúdo de fora. Conteúdo de fora. É porque chega muito tarde em português. Quando chegou em português já tá tarde. Isso que é uma coisa que eu já reparei. Chega muito tarde em português. Mas tem sorte também, tipo assim, a comunidade de criadores de conteúdo aqui em Tóquio, ela é perfeita. Japoneses. Tipo assim, de japoneses. Não existem rivais. Não existem rivais. Se você tá começando e tem alguém com mais de 1 milhão, 2 milhões de seguidores, você vai andar junto com eles e vai um juntar com o outro pra tentar ajudar. Tipo assim, legal. Eu vou entrevistar no dia a dia, eu corro atrás das entrevistas pro Takashi, a gente marca a entrevista no mesmo lugar, com a mesma pessoa, no mesmo dia. A gente eu gravo em japonês, que a gente grava em japonês e coloca legenda em outras línguas. Com a mesma pessoa, no mesmo lugar, fazendo a mesma pergunta. E o Takashi não precisava estar fazendo isso pra mim, sabe? Mas, tipo assim, todo mundo se ajuda. E não é só ele. O Nicolas também, no meu primeiro dia, tipo assim, ele postou foto, tipo, meu amigo começou, ele podia cobrar pra fazer isso. Meu amigo começou a produzir conteúdo, sigam ele lá. Pô, o pessoal foi ajudando. A comunidade de criadores de conteúdo aqui em Tóquio, todo mundo tinha motivo pra ser rival. Tá no mesmo ambiente, brigando por audiência, poderia ser rival. Ninguém é rival. Todo mundo tem a mentalidade de se ajudar. E é por isso que todo mundo cresce, sabe? Mas você não acredita que isso é pela mentalidade do japonês? Talvez seja, porque mas tem muito estrangeiro também. Tem muito estrangeiro produzindo também. Mas é o pessoal que tá há muito tempo aqui. Porque tem muito essa mentalidade do coletivo. É sempre pra você incluir, nunca pra excluir. Exatamente. Porque é um país que foi muito excluído.
é sempre assim, não tenho o que reclamar dele. Tipo assim, a galera que era pra ser meu rival, a galera que tá todo dia batalhando comigo. Que legal, cara. Isso é importante. Isso faz toda a diferença, Mas né? faz 2 meses. Na minha cabeça eu ainda nem... E nesses porque 2 meses... o meu objetivo era começar no YouTube. Eu não tô nem no YouTube ainda. Eu tô gravando o máximo de conteúdo possível que é pra começar a soltar vídeos com mais frequência no YouTube. Sim. Mas, pô, nem o YouTube, que era o meu objetivo inicial. Eu consegui fazer ainda. Então, tipo assim, na minha cabeça... Eu ainda nem comecei a vender minhas roupas. E hoje em dia você ainda pretende ter o YouTube como objetivo ou você deixou de lado e vai focar mais na... O objetivo é o YouTube. Vocês me seguem no Instagram, aguardem. Eu vou pro YouTube e vocês vão me assistir lá. Nesses 2 meses, qual foi a entrevista mais bizarra que tu já fez? Sei lá, alguma coisa bizarra que aconteceu. Eu sei que aconteceu muita coisa na minha vida. Mas nesses 2 meses... A minha visão em relação a tudo, assim, eu tive um crescimento enorme, porque eu tenho um tempo, o meu trabalho está sendo, eu estou ganhando dinheiro para ir para a rua, ter uma aula com pessoas diferentes. A forma que eu enxergo a vida mudou totalmente, porque a entrevista, o que o pessoal vê, é 1 minuto e meio de um dia que eu tenho geralmente com um entrevistado, sabe? Pessoas totalmente diferentes de mim. Então, eu não consigo dizer uma entrevista que foi mais bizarra, que foi mais... Assim, cada uma tem sua particularidade. Eu tenho um perfil mais sério de fazer entrevista. Acho que pelo meu background. Por exemplo, uma entrevista que eu ri muito, o Uriel. Aconteceu alguma coisa estranha a entrevista com o Uriel. Quem é o Uriel? O japonês nordestinês. Isso que a que mais estourou. A entrevista com ele foi engraçada. Como você encontrou um japonês que fala nordestinês? Já é difícil encontrar um japonês que fale português. É um que fala com sotaque nordestino ainda. É porque a gente eu acredito que o Samurai Life é minha vida. Eu enxergo muito isso. Ele é o resumo de tudo que eu vivi até hoje, sabe? E as perguntas que eu faço pro pessoal na rua são as perguntas que em 5 anos eu pergunto pros meus amigos japoneses. E eu entrevisto muitos meus amigos que aceitam dar entrevista. A maioria dos entrevistados até hoje são pessoas próximas a mim. Poucos deles são pessoas que eu encontro aleatoriamente na rua. E o Uriel é um deles. Então você já era próximo. Eu não era amigo dele, mas eu já conhecia ele. Um amigo já tinha apresentado a gente já trocava ideia no Line, eu já sabia que ele existia. O Nicolas já conhecia ele, o Nicolas já gravou com ele. E eu sabia que, tipo assim, se eu gravasse com ele, ia ser algo muito peculiar, sabe? Que é sobre o Japão. E o objetivo é esse, passar o Japão através das suas vozes. Daí eu marquei um dia com ele, eu gravei, passei a entrevista rindo, passei 5 horas editando o vídeo rindo também. Hoje em dia, se eu tirar o vídeo aqui e for ver de novo, eu vou rir. A entrevista é muito boa. Talvez a dele seja... ela não é a mais bizarra. Ela não é a mais bizarra. Mas ela é a mais engraçada que eu fiz até hoje. Mas cada entrevista ela é muito particular. A mais bizarra talvez tenha sido. Eu nem subi ela. Não tomou um tapão na cara ainda, não? Ainda não. Teve um dia desse que a gente tava gravando em Sugamo, que é um bairro que só tem idoso aqui em Tóquio. Daí... Eu sofro muito racismo lá. Preconceito, né? Por ser estrangeiro. Que todo mundo lá tem uma visão um pouco mais... mais antiga, né? do Japão, que eles não gostam de estrangeiro, né? Aí acontece muito isso, mas eu vou meio que me divertindo. Eu falo com a mulher e tem um dia desse que ela falou: você é nojento, então não fala comigo, não. Caramba! Aí a gente fica rindo assim, eu não ligo. Aí eu parei um senhorzinho na rua, a gente sabia, certeza que ele ia dar entrevista. Aí ele falou: não, falo com vocês. Aí falou: por que você já morou fora? Eu morei. Morou onde? No Brasil. Caramba! Aí eu parei assim, oxi. Isso foi aleatório, assim. Foi Aí eu falei: mas você fala português? Não. Aí, tipo, aleatoriamente eu parei ele na rua. Aí, beleza, eu comecei a entrevistar ele. Aí, você foi pro Brasil como? Não, eu fui uma vez de navio pro Brasil quando eu era novo, que a minha família tava lá, foi como Decassegue pra lá. Eu passei 3 meses indo pra lá, aí voltei, eu gostava gostei do Brasil, queria mudar pra lá. Aí, tantos anos atrás, eu não lembro exatamente o período, eu fui pra lá com a passagem de turista. Aí eu fiquei legal lá. Passei 5 anos morando lá. E no meio da entrevista, alguém passou mal atrás. Aí, tipo assim, a entrevista rolando, ele já passando a entrevista, que era muito peculiar, era muito bizarro. Sim. Aí aconteceu um acidente, aí já chegou a ambulância, e a gente gravando aqui, tudo acontecendo lá atrás. Aí a polícia começou a vir, e tipo assim, eu gravando com ele, o background aqui, tudo acontecendo isso, e ele metralhando lá, e falando da vida dele no Brasil, e ele queria falar, e já começou a falar que ele
tava fazendo conteúdo pro YouTube também. Aí, pô, e falando das experiências do Japão, do Brasil. Aí eu falei, você voltou pro Brasil por quê? Porque eu falei pra mulher que quando der 5 anos eu ia voltar pra lá. Quer voltar pro Brasil? Quando eu juntar dinheiro pra eu pagar a multa que eu tenho que pagar pro governo lá porque eu fiquei ilegal, eu volto. E acontecendo assim, foi a entrevista que aconteceu mais coisa assim em um momento só, sabe? Mas, pô, toda entrevista é muito peculiar. Totalmente inesperado. Eu encontro uma pessoa pra fazer entrevista. Eu sou uma pessoa e eu termino a entrevista outra, diferente. Porque é uma aula que eu recebo, sabe? E eu sou muito grato por isso, tipo assim, de tá agora trabalhando, podendo ir pra rua, conhecer pessoas novas, conhecer o mundo de pessoas novas, sabe? Sim. Eu acho... Legal. Não, eu ia perguntar se quando você faz essas entrevistas, você tem um roteiro. Não, é tudo natural. Quando é entrevista marcada... Quando é marcada, aí tem o roteiro. Tenho. Mas a gente tem mais ou menos as perguntas. Porque, como eu falo, as perguntas são as perguntas que eu faço para os japoneses. Normal, no teu dia a dia. Eu sei as respostas que eles vão me dar. Porque eu perguntei muito isso antes de produzir conteúdo. Porque eu sou chato, eu queria saber. Por que no Japão as coisas assim? Eu ficava pros meus amigos japoneses. Por que é assim? Aí eu fico, às vezes eu pergunto, eu sei que vai ter uma resposta, e eu fico procurando a pessoa certa, que eu sei que vai me dar aquela resposta, sabe? Eu sei que pergunta fazer pra receber aquela resposta, porque é aquilo que eu tô planejando passar naquele vídeo, sabe? Entendi. Porque você estudou eles, assim, de certa forma, querendo ou não, você já estudou eles ali, então você entende mais ou menos. Na verdade, dificilmente alguém me dá uma resposta que eu não espero ela. Eu pergunto e eu já sei mais ou menos o que eles vão me falar. Aguardando. Porque o Samurai Life sou eu, sabe? É o que eu vivi até hoje. E eu acho que a coisa que eu mais entendo na minha vida é do Japão. Porque são 5 anos intensos que eu vivi aqui, pô. A minha vida inteira foi meio que voltada a isso. Legal. Eu entendo as coisas peculiares da cultura do Japão. Antes eu ficava me perguntando se me chamarem para um podcast um dia, o que eu tenho conteúdo para falar? Eu tenho conteúdo para falar do Japão. E é isso que eu tô falando nas redes sociais. Sabe? E eu acho bacana, cara, porque você falou assim, o que será que aconteceu? Eu acordei no dia seguinte já tava lá 10 mil visualizações no meu vídeo. Porque você não saiu simplesmente com um microfone, uma câmera na rua e foi gravar um vídeo aleatório. Você trouxe essa sua experiência para fazer num formato de vídeo. Então, acho que esse é o diferencial do Samurai Life. Por mais que alguém tente copiar... O diferencial é que eu copiei. A diferença é em português. Às vezes eu paro muito assim, mas tem, claro. Você pode ter copiado o formato. Sim, o Takashi fala muito isso, tipo assim... Você cocriou. A gente não cria, a gente copia A gente cocria. Mas o Takashi fala muito isso, tipo assim... Steve Jobs fez muito isso com a Microsoft. eu copio melhorando. Tipo assim, tem várias coisas que eu faço diferente. E eu também passo isso, por exemplo... Mas você se inspira, na verdade, também, né? Não, mas eu assisto os vídeos do Takashi hoje em dia, depois que a gente começou a gravar junto. Eu não conheço esse Takashi. E eu vejo... Ele faz a mesma coisa que eu. É igual, eu copio totalmente ele. Mas eu vejo os vídeos dele e eu percebo, assim, que as perguntas que ele faz, algumas coisas características da entrevista, mudou no canal dele depois que a gente começou a gravar junto. Porque a gente meio que troca essa experiência. E eu coloco muito da minha experiência dentro das entrevistas. Apesar do formato ser o mesmo, sabe? Sim. O diferencial é que eu fiz em português e colocando a minha identidade. Sim, tem a tua essência. Tem totalmente a minha essência. Eu gosto muito de cinema, sabe? De estudar cores de cinema. Os vídeos do pessoal geralmente são uns vídeos, assim, muito a cor natural, do jeito que é. Eu trabalho muito com a cor... Geralmente, quando eu tô editando um vídeo, eu tento ter uma referência para através da cor... da música que eu vou usar de fundo. O pessoal não usa música. Eu tô em dúvida se ele é libriano ou se ele é taurino. Você acha que eu sou o quê? Não sei, eu tô na dúvida aqui ainda. Ariano, mas você deve ter... Eu não entendo nada disso. Muito forte, bicho. Muito forte. Eu não entendo nada disso. E eu falei pra você, né, da parte de edição, que nem ele tá falando sobre as cores, o áudio, os efeitos visual. Eu também gosto muito, cara. Isso é uma coisa que chama muita atenção e faz a diferença. Eu tento colocar dentro que eu gosto dessa parte cinematográfica que você falou também. E eu tô tentando trazer isso. Assim, eu tô começando a estudar um pouco mais sobre isso. Eu até comentei com você esses dias atrás. Né? Eu não entendo muito sobre, mas o pouco que eu estudei... Mas dá um diferencial, né, O pouco que eu estudei, eu tento colocar. Eu sou o único que trabalha com música de fundo. As outras pessoas não trabalham. Ou então elas não usam... Elas usam sempre a mesma música, se elas trabalham com música. Cada vídeo, eu tento unir a cor do vídeo com a música. E o entrevistado, o tópico.
Eu tento colocar isso... E eu sei que isso é uma característica bem dos meus vídeos. As outras pessoas que fazem entrevista não fazem isso. Porque eu gosto, sabe? Também, o período que eu fui pra universidade, influencia, que a gente estudava vídeo, a forma de fazer. Quando eu pensava em fazer vlog, eu pensava em fazer alguma coisa bem ligada pra essa parte cinematográfica. Eu comecei a pesquisar muito isso. Então, tem vários pontos na minha vida que me fizeram ter a vontade de produzir isso. E eu sei que pro resultado final, se o conteúdo for bom, o pessoal vai ver o vídeo ruim como for. Mas é algo que eu faço porque eu gosto de fazer, sabe? Fazer o vídeo daquele jeito, com aquela cor, com aquela música, editada daquela forma. Eu sei que se eu só parar a câmera e fizer de qualquer jeito, não precisa nem aparecer no vídeo, o pessoal vai ver. Porque o que eles querem ver é a resposta. Mas é o que eu faço por mim. Mas eu gosto de faz a diferença, né, cara? É que nem a gente podia gravar o podcast aí simples e fazer uma edição simples e jogar lá pra ter conteúdo, mas... Vocês têm Já gosta de ter tudo por isso que eu queria vir aqui, tipo assim, pô... Eles fazem um negócio com qualidade. Então, a gente se identifica. E foi a primeira coisa que eu falei pra você. Sim. Eu quero ir porque eu gosto do estilo de vocês. Legal. Tá vendo? Estão no caminho certo. Mas vamos lá. E... O seu inglês, assim, como você veio... Você não estudou na universidade ou você aprendeu aqui no dia a dia? Na verdade, eu só falo português, né? Nossa, eu já vi suas entrevistas em inglês já, cara. Eu só falo português. Eu nunca estudei inglês na vida, cara. E até é engraçado porque eu nunca fui um aluno ruim na escola, sabe? Eu sempre fui muito dedicado pra tirar as notas altas e tudo mais. Só que sempre teve uma matéria na minha vida inteira que eu ficava de recuperação. Eu passava em tudo por média. Aí eu tinha certeza que eu ia ficar de recuperação nela, que era inglês. E eu já tive... Os professores chamaram meu pai pra falar sobre o meu inglês. Tipo assim, não dá, esse moleque... Ele não sabe nada de inglês, tipo assim, não dá, eu era muito ruim. Nem o verbo to be. Não entrava na minha cabeça, eu não sei. Eu não tenho facilidade de aprender língua, como muita gente acha. Só que eu não sei como eu aprendi inglês. Eu fui começando a consumir pouco a pouco coisas em inglês. Aí, do nada, eu comecei a fazer amigos estrangeiros. Um dia eu acordei e eu falava inglês, sabe? Só que eu não falo inglês perfeito. Pelo fato de eu nunca ter estudado, a minha gramática deve ser horrível. Tem hora que eu falo umas coisas e quando eu tô editando eu fico, não vou postar isso. Olha como é que eu perguntei isso aqui. Olha como é que tá isso aqui. Eu não vou jogar isso no ar. Eu não vou jogar... Pô, eu misturei 2 tipos de verbo que não se encaixam, porque eu não entendo nada. Mas, tipo assim, eu não tenho muito medo de fazer as coisas, sabe? Nem o japonês. Muita gente acha que eu falo muito japonês pelo fato de eu ir pra rua falar com o pessoal. Mas, pô, meu japonês também não é... Tem muita gente aí que fala muito japonês muito melhor que eu. Mas acho que isso aí é muitos brasileiros, principalmente brasileiro, cara. A gente passa muito por esse medo de falar inglês. Às vezes tem muito brasileiro que sabe, assim, os verbos, tem... E eu acho que é uma característica do Brasil. Tipo, então, do brasileiro. O brasileiro, ele sempre tá tentando tirar onda. Se você fala inglês no Brasil, aqui no Japão é até ok. Porque o pessoal já é mais adaptado a isso. Pelo fato de ter em outro país. Mas no Brasil, se você fala inglês, seus amigos que passaram a vida inteira no cursinho, eles ficam... na verdade, se eles forem para outro país, eles nem trocam ideia direito em inglês. Não é algo deles falar inglês. Mas eles ficam ali olhando assim pra eles verem um erro que você vai comentar e falar, tá vendo? Olha a merda que você tá falando. Tipo, e é horrível isso. O Brasil não é um país bilíngue. E por conta da mentalidade do brasileiro, ele sempre tá olhando... Isso que barra. É exatamente não isso que barra. Então. Que barra. Eu lembro, tipo assim, Quando alguém famoso no Brasil, tipo, o Moro, eu lembro uma entrevista que o Moro ele foi numa universidade americana fazer um speech em inglês. Aí ele fala em inglês que, pô, é extremamente compreensível, só que accent, como é que fala? Acentuação. A acentuação dele não é tão boa, né? Ele não fala de uma maneira natural. Aí todo mundo detonando ele. Tipo assim, no Brasil, se você não fala inglês perfeito, o pessoal fica ali detonando, sendo que, pô, não liga. Então, é por isso que ninguém fala. Ninguém fala. E é por isso que a maioria das pessoas não falam japonês também. Tem gente que fala, só que tem medo de usar no dia a dia porque vai ser julgado. Porque tem gente que julga. Acho que o meu diferencial é que eu não ligo, sabe? Isso foi uma coisa que mudou pra mim também. Que eu também, no começo, eu tinha vergonha de falar, assim, por falar errado. Mas depois que isso mudou comigo no inglês, que daí eu comecei a trabalhar com estrangeiro, tipo, tendo mais contato com estrangeiro. E comecei a falar do jeito que eu sabia, cara. E aí eles iam dando respostas, me corrigia. Aí eu falei, então não é assim que fala, é assim. Daí a próxima vez que eu ia usar aquela frase que eu tinha utilizado antes, já conseguia utilizar da forma correta.
E foi assim, cara, foi aprendendo. Se você tá aqui na Ásia, é porque no Brasil o pessoal tem muito a visão de, não, o inglês é só o americano e o britânico. Se você tá aqui na Ásia e você começa a ter contato com gente do mundo inteiro que aprende a falar inglês da forma que eles falam, você desencana. E você percebe que esse povo tá fazendo milhões de dólares falando inglês do jeito que eles falam, você passa tipo assim, não... Meu inglês é bom. Mas exatamente, o inglês é uma coisa que eu nunca... Não sei, acho que língua... Eu nunca tive vergonha de falar errado. Eu não tava nem aí, cara. Eu também eu queria me comunicar. Se eu tivesse, eu não ia pra rua. Porque se você acha que eu falo bem japonês, é porque você não entende japonês. Se você sabe e vê minhas entrevistas, você vai falar que não é. É porque eu não tenho vergonha de falar. Tem vezes que eu falo algumas coisas assim, aí o pessoal não entende bem, eu volto, tipo assim, não, mas isso que tu falou é real. Quando você tem um contato com outras culturas que falam inglês, você fala, porra... Olha o acento do cara. Eu não ligo. Indiano falando inglês. É engraçado. É muito E o inglês deles é perfeito. Perfeito. Eles falam de uma maneira que dá pra entender super bem. Sim, e os caras fazem muita grana, principalmente na área de TI aqui, né, cara? Os japoneses que falam inglês, eles mudam a forma que eles enxergam a vida totalmente, falando um inglês que não é tão... que não é tão bom assim, não é natural. O Takashi, na real, às vezes eu acho até que ele força, que o inglês dele hoje em dia é bem melhor. Mas, por exemplo, eu acompanho ele desde que ele começou, e ele é um japonês que fala inglês e produz vídeo. Ele é o maior produtor de conteúdo hoje em dia em inglês, sobre o Japão em inglês. E a gente tá andando na rua direto, americano, o pessoal de outros países que consome conteúdo em inglês fala com ele. Pô, sou teu fã, não sei o quê. Os vídeos do Takashi please subscribe my channel. Assim, é muito... ele fala do jeito que ele sabe. E dá certo. Dá certo. Mas essa é a essência, né? Ai, não, legal. E eu acho bacana pros japoneses, que quando eles aprendem o inglês, eu perguntei, teve um japonês que ele foi na barbearia e ele marcou o horário comigo, que tem uma universidade estrangeira lá perto da barbearia. E os estrangeiros cortam lá comigo, troca ideia normal. Aí falaram de mim pra esse japonês e ele marcou um horário comigo. E quando ele chegou até, eu falei, acho que ele marcou errado, né? Porque geralmente eu corto mais de estrangeiro. E era um japonês, assim. Falei, não, acho que ele marcou... Falei até pro japonês confirmar com ele, ver se ele quer cortar comigo mesmo, né? Aí ele falou, não, ele marcou, foi um amigo que indicou. Ah, beleza. Aí trocando ideia com ele, eu perguntei, você acha que aprendendo inglês, assim, mudou a sua forma de ver a vida? Porque aqui no Japão eles têm uma mentalidade assim, muito fechada naquela cultura deles, que, como você já falou, é uma cultura restrita aqui. E ele falou, não, totalmente. Tipo, ter o conhecimento... E ele fala, assim, um inglês muito bom. Ele já tá um nível, assim, que ele já fala praticamente fluente. Nem tem mais o sotaque japonês. E ele falou que mudou totalmente. Ele falou que uma das melhores coisas que aconteceu na vida dele foi aprender o inglês. Que abriu a mente dele, assim, pra muita coisa. Você conversar, desenvolver uma amizade... Eu não digo nem amizade. Você conversar sobre coisas cotidianas. Com um japonês que ele nunca saiu do Japão, ou então se ele só saiu, foi pra viajar, e um japonês que já morou fora do Japão... É diferente. É outra mentalidade. São completamente diferentes. É outra mentalidade. Completamente diferente. Eles são... Muda totalmente. Você aprender línguas, você ter contato com outras pessoas. Mas isso é uma coisa que eu sempre... Eu vejo muito isso, porque eu tenho muitos amigos japoneses que já moraram fora, e você vê a diferença, e por isso que eu fiz, assim, sempre muita questão de fazer meu filho sair do Japão, desde criança. Eu falava, Kevin, você vai sair daqui. E sempre levei ele para tudo quanto era canto, e hoje eu vejo que ele tem uma mentalidade diferente. Por mais que ele tenha nascido aqui, ele tem essa visão diferente do mundo. Que eu acho que é importante também. Sim, quanto mais contato você tem com pessoas diferentes, mais a sua visão de mundo... Isso abre muito leque, né, cara? Pra você mim, começa a enxergar a vida diferença. de uma maneira totalmente diferente. E é algo que eu tento trazer para as pessoas, assim, que eu vejo que tá tentando fazer algo na vida, construir algo na vida, assim, eu falo, cara, foca no idioma, que isso aí vai trazer conexões, vai abrir sua mente para coisas desconhecidas que você não tinha acesso até então, que nem você mesmo é um exemplo, você teve a ideia de criar o conteúdo, pelo que eu entendi, através dos outros canais estrangeiros. Então, assim, você tinha que compreender um pouco do que eles estavam falando ali pra... eu consumo mais conteúdo em inglês hoje, há vários anos. Eu acho mais... E se você não tivesse um conhecimento ou interesse em tentar se esforçar para entender o que eles estavam falando, talvez você não teria iniciado seu canal hoje. Então, assim, isso é
conhecimento no idioma é um diferencial que vai abrir portas. Não só no idioma, conhecimento. Conhecimento em geral, claro. Nada que Seja você aprendeu curioso. na sua vida vai ser em vão. Cara, nada, sabe nada, uma coisa nada, que eu nada, fiz nada, muito? nada. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de estudar também. Sou muito curioso nas coisas. Eu gosto de aprender. Se eu tô fazendo algo, eu quero aprender um pouco mais. Às vezes não me especializo, mas eu gosto de aprender. Aí eu lembro que, eu acredito que uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu conheci uma plataforma que chama Udemy. Não sei se você já conheceu. Não. Fazendo propaganda. Merchan pra eles. Merchan de grátis aqui. Mas não, assim, ela é muito boa porque tem uns cursos muito ruins. Eu já comprei cursos ruins. Mas como tem cursos muito bons, tipo, por 1.000 ienes, cara. E aí eu aprendi, se você entra lá, começa a ver os comentários lá do curso, o pessoal, as avaliações, então dá pra você filtrar ali mais ou menos o que é bom e o que não é. E tem muito conteúdo em inglês também, eles colocam, agora tem legenda em português pra esses conteúdos. Os conteúdos estrangeiros dá de 10 a 0, assim, nos que tem em português lá. E, assim, eu aprendi muito através deles. Então é muita coisa que foi agregando. Se você sabe inglês, você consegue procurar mais conhecimento. Muito mais. Pelo fato de as pessoas produzirem mais em inglês. E quanto mais línguas... Tem vezes que... dependendo do tópico, eu procuro em japonês também. Dependendo do tópico, eu procuro em espanhol. Sim. Dependendo da língua, é mais fácil você aprender do tópico. Dependendo do tópico, é mais fácil você procurar em outra língua, sabe? Com Sim, certeza. mas acho que até dependendo do que você faz, né? Barbearia, não sei, mas pelo menos astrologia, o conteúdo que existe na língua inglesa, né? Brasil tá bem lá embaixo, é sério. Tanto que os maiores astrólogos do Brasil, eles saem para fora para estudar, porque é a galera da Inglaterra que comanda. Eu consumo pouquíssimo conteúdo em Eu comecei português, a comprar na verdade. agora livros em inglês, mas eu vou falar, é difícil, viu? É que você tem que acostumar, né? Comecei a tentar começar a ler livro em inglês agora. Não, os livros em inglês são bons também. E a gente tem acesso, né, no Japão. É mais fácil. É mais fácil comprar aqui. E vamos já indo um pouco assim pro final já. Eu posso fazer uma pergunta? Vamos lá. Pergunta que todo mundo acho que quer saber. Dá para ganhar dinheiro sendo digital influencer aqui no Japão? Eu não digital, sou criador de conteúdo. É digital influencer também, não é? Não tem. Tem diferença entre o criador de conteúdo e o digital influencer? Não sei, mas eu não gosto quando me chamam de influencer, não. Mas é influencer. Eu faço entrevista. Mas tu tá botando tua cara ali. O foco não sou eu. Mas, então, na verdade um fator negativo, assim, que eu sei que o foco é o conteúdo, mas... Eu nunca quis ter Fãs, visibilidade, seguidores. sabe? Seguidores, essas coisas. E eu fui muito... Eu tenho muitos amigos famosos, sabe? Muitos amigos, tipo assim, que tem uma relevância muito grande a nível mundial. Eu também fui muito privilegiado de ter acesso a essas pessoas. Isso também foi meio que mudou minha mentalidade, porque desde criança, por exemplo, desde quando eu entrei com 8 anos na escola que eu falei lá, que era o Miguel Nicoleles, que administrava, eu tinha contato com ele direto e ele era o maior cientista do mundo, sabe? Então eu nunca tive eu nunca senti que eu era diferente da pessoa que tá fazendo a melhor coisa no mundo. Seja, sei lá, jogador de futebol, na época das Olimpíadas, o pessoal que tava ganhando Olimpíadas no nível dele. Eu pensei, são pessoas como eu, que elas só estão se dedicando, sabe? Então, eu sempre acreditei, eu sempre tive muita confiança que eu podia fazer as coisas. Então, isso é importante. Eu via muito o lado negativo de você ter fã, essas coisas. Eu não tenho fã. Mas tem um pessoal que às vezes me para na rua. Eu gosto, eu tenho uma gratidão total pelas pessoas que vêm. Falando em fã, agora eu não tenho que trazer isso, que eu vi suas histórias lá e agora vendo aqui você pessoalmente faz todo sentido. O pessoal tá chamando o menino Ney agora. o sósia do Neymar. Já tá ganhando os fãs pior que eu conheço ele. Eu conheço ele. Conheceu ele pessoalmente? Eu conheço. Legal. Eu conheço ele, já troquei ideia com ele. Já saí com ele. A gente já olhou um pouco e falou, pô, a gente se parece. São parecidos. Não, mas olhando aqui agora de frente, te conhecendo pessoalmente, realmente, lembra muito, cara. Sim, o pessoal às vezes me para na rua. Eu via muito ele. Eu não aguentaria ser Neymar. Tipo assim, quando você tá perto dele, é horrível. Eu não aguento. É horrível a vida dele. Toda hora tem alguém falando com ele. E... Não tem tranquilidade. Mas por mais que não seja no nível dele, assim, tem gente que
eu consigo lidar bem com isso porque eu tenho uma gratidão muito, muito grande pelas pessoas. E ainda não é um volume tão grande, eu comecei agora. Mas é um fator que eu não procurava ter, tipo assim, seguidores, essas coisas. Uma experiência nova agora, né? A pergunta que você fez foi sobre dá pra ganhar dinheiro. Eu não sou a melhor pessoa pra você perguntar isso, porque eu comecei faz 2 meses. Mas, poxa, já Mas, começou assim, 2 meses, tua conta tá enorme, já cresceu bastante. Na minha cabeça eu ainda nem comecei, né? Sabe? Tipo assim, eu ainda tô engateando fazendo as coisas, eu ainda tô testando conteúdo, fazendo as coisas. Mas as coisas estão dando certo agora. Eu sei que eu não vou continuar produzindo conteúdo pelo resto da minha vida. Vai ter em algum momento alguma oportunidade que vai aparecer em alguma outra área. E eu já penso em várias outras coisas que eu penso em fazer dinheiro dessas outras formas. Eu tenho uma visão muito empreendedora, de sempre estar vendo as coisas. Eu comecei a produzir conteúdo, por exemplo, eu vou vender as roupas. É um meio, né? Eu penso em fazer um curso de japonês, assim, pro pessoal aprender mais a falar como eu, sabe? Sim. Eu ensinar a forma que eu aprendi japonês. Tem várias possibilidades que vão vir e eu vou abraçar. E eu comecei a produzir conteúdo porque eu sei que a produção de conteúdo, pra mim, ela não é o fim, ela é um meio. Eu tô dando certo no meio agora. Eu tô tentando explorar pra crescer os canais que eu tenho o máximo possível pra em algum momento eu ir pra o fim, que é vender algum produto e agregar de uma maneira positiva na vida das pessoas, que é o meu objetivo, entendeu? De alguma forma, com algum conhecimento que eu tenho, com alguma forma que eu posso fazer. Dá pra se ganhar dinheiro? Eu tenho amigos que produzem conteúdos que ganham milhões de ienes por mês. Milhões, assim, todos os meses, milhões de ienes, milhões de dólares não, milhares de dólares, fazendo conteúdo pra internet. E se você tem uma visão empreendedora de produzir conteúdo e enxergar isso como um meio e não como fim, você pode se tornar milionário com isso. E eu sei que eu vou ser. Mas aí você acha que também não entra a parte do influencer? Porque as pessoas, elas vão querer comprar de você por se identificar com querendo você. não, a gente ele vai se tornar um... né? Você vai vender, tu vai formar... É porque influencer no Brasil é um termo... ele não carrega Eu sei, mas é porque eu acho que existe esse preconceito. É igual mas claro, né? Eu entendo a influência que eu tenho, principalmente por estar produzindo conteúdo que ele é mais sério e ele está sendo vinculado no Brasil, em um país, sabe? Por exemplo, o pessoal que produz em outras línguas, em espanhol e inglês, são pessoas de vários países que veem elas. O meu conteúdo é 99% do Brasil e 1% que é de pessoas, de brasileiros que vivem aqui no Japão, entendeu? Então é só brasileiro. É meio que eu sinto essa responsabilidade de estar influenciando a opinião das pessoas sobre o Japão em uma nação, sabe? Tem muita gente que vê um vídeo meu e vai ver aquilo como verdade. Então sempre antes de postar, eu penso no efeito negativo que vai ter em cima da pessoa que está sendo entrevistada e o efeito negativo ou positivo que vai ter em cima das pessoas que estão assistindo. Eu sinto muito essa responsabilidade. Sim. Isso porque eu ainda tô começando. Caramba. Eu sei que eu ainda vou atingir um nível que vai ser muito maior em relação a essa influência. Só que eu tenho uma formação ética muito, assim, boa pra saber que eu nunca vou fazer nada de errado com alguém, sabe? Tentar passar alguma informação errada. Sim. Eu sempre vou procurar... Se eu produzir um conteúdo, né? O mínimo que ele deve ser é educativo. O mínimo. Ele deve passar alguma informação educacional sobre alguma coisa. Legal. Por mais que seja entretenimento. E hoje você trabalha, você tá nas plataformas no Instagram e no TikTok também. No Instagram e no TikTok são as principais. Mas eu quero expandir pra, sei lá, logo eu vou começar no Facebook. E o foco é o YouTube, né? Acho que hoje, falando de monetização, o YouTube é um dos que mais monetiza, né? Sim, financeiramente. Em inglês Em português, o Facebook é bem mais. O Facebook? O Facebook. Tem gente que, assim, que youtubers grandes, que ficaram gigantescos com o YouTube, que eu conheço, que eles pegaram todos os vídeos que eles acumularam no YouTube e jogaram no Facebook, e eles estão ganhando coisa de 5, 8 vezes mais hoje em dia no Facebook. O Facebook para português é uma plataforma. E eu não tô lá ainda. Então, o Facebook aqui ele não é muito forte, né? No Japão. Mas no Brasil é. Já em inglês, o mais forte que tem é o YouTube. O YouTube, ele paga absurdamente em inglês. Assim, muito, muito, muito absurdamente. Sim. Em português, é um valor. Em inglês, é 8 vezes mais se você faz o mesmo conteúdo. Caramba. E tem o mesmo número de visualizações. Sim, claro que tem várias outras métricas que mudam isso, mas a média é essa, 5 ou 8 vezes mais. Você ganha muito mais dinheiro em inglês. Legal. E para quem tá querendo começar a entrar nesse mundo aí, no mundo digital, a pessoa
teve alguma ideia e tá querendo explorar, começar a fazer acontecer, tipo, como você criou, como você começou, você tem alguma recomendação, algum conselho, assim, o que você poderia dizer, assim, falar, não, isso aí, se você fizer isso, vai ajudar você a se destacar de início? Tenho. É a dica que, com certeza, é a que vai mudar a sua vida, você que está pensando em produzir conteúdo. Se você fizer isso, você com certeza vai ter sucesso. E é simplesmente você começar. É só isso. Simples assim. É simples assim. É o meu caso, é o caso de muitas pessoas. Elas não começam a fazer as coisas. Eu já travei muito nisso. Porque tem outra pessoa melhor que tá fazendo, tem outra pessoa que tá tendo mais resultado, mas já tem alguém que tá fazendo. A conversa da gente levou pro fim que, pra eu conseguir fazer o que eu faço hoje, eu precisei de tudo que eu aprendi na vida. Sim. E todas as pessoas do mundo, elas são muito singulares. Elas têm experiências, você tem experiências que só você tem. E é por isso que o seu conteúdo vai atingir pessoas que se identificam com você. Então, se tiver outra pessoa produzindo a mesma coisa, ela não é você. E você vai ser diferente dela pelo fato de ser você que está produzindo. Caramba, essa é a visão. Então, o que você tem que fazer para ter sucesso é começar. É só isso. É só isso. Você pode estudar métricas, você pode montar um plano. Como eu falei, não enxergue as redes sociais como fim, mas sim como meio. Se você tiver essa visão, você vai ter assim, um resultado muito maior. Mas o diferencial mesmo é começar. Legal. É começar. É melhor você fazer um vídeo ruim do que você não fazer um vídeo. É dar os primeiros passos, né, cara? Não... Você vai evoluindo. Sim, vai. Eu mesmo, quando comecei aqui, tipo, era travadão, não sabia nem conversar. Tô aprendendo ainda, na verdade. Eu também. Mas, assim, tive que fechar essa barreira da vergonha aí e meter as caras. O meu arrependimento hoje em dia é não ter começado muito antes. As primeiras vezes que as pessoas começaram, sei lá, antes mesmo de eu mudar pro Japão. Tu vai pro Japão, meus amigos falavam, tu vai pro Japão passar, pra passar um tempo. Grava lá, posta. Se eu tivesse começado nessa época, minha vida seria diferente hoje. O meu principal arrependimento na minha vida, claro, o timing levou pra tudo ser como é, e eu sou muito grato por isso. Claro. Mas se eu fosse dizer um arrependimento que eu tenho, é não ter começado antes. Tá vendo, galera? Não deixe pra depois o que você pode começar agora. Uhum. É clichê, mas é pura realidade. Acredito. E assim, hoje pelo que você falou, você ainda, por mais que o canal tá indo bem, você tá longe de chegar onde você quer estar, né? Eu nem comecei ainda. Então... Nem comecei ainda. E vem novidades aí? Tem alguma novidade que você tá trazendo? É porque eu penso em fazer muita coisa, sabe? E as oportunidades, você tem alguma coisa que você acha que você pode fazer comigo, manda DM que a gente vai fazer junto. Legal, se for impactar a vida das pessoas e a gente for ganhar dinheiro com isso, manda mensagem lá. Junto. Mas tem várias coisas. Eu tô indo pro Brasil agora em janeiro. É alguma coisa que eu ainda não divulguei. Mas eu tô indo com o Ryu. O japonês nordestino. Ah, sim. Por exemplo, em 2 meses, eu acho que essa é uma coisa que eu fico feliz. O Ryu, a gente fez a entrevista, o vídeo estourou, muitas outras páginas estouraram também. Tipo assim, a gente passou meio que uma semana dando entrevista para um monte de TV, essas coisas. Todo mundo entrando em contato e a vida dele meio que mudou. Ele tem o emprego dele, começou a ter contato com as coisas, começou a vir propostas das coisas. Eu tenho um amigo que tem uma empresa que queria divulgar com a gente. Eu montei, eu percebi, era ligado à educação. Vocês notaram que educação é algo que mexe muito comigo. Eu quis fazer. A gente fez um valor um pouco mais baixo, mas ainda assim respeitando o nosso tamanho. Fez uma propaganda para eles. A propaganda deu certo. Ela tá com mais de 1 milhão de seguidores agora. Sim. De seguidores não, de visualizações agora. E isso fez outras pessoas entrarem em contato com a gente. O Rio, quando eu tava vindo pra cá, agora quando eu saí da estação, vindo da estação pra cá, eu liguei pra ele. Ele tava entrando na reunião pra pedir demissão. Caramba. Ele vai sair da empresa dele pra ir pro Brasil e pra tentar se dedicar nessa área. Nessa área agora. E, tipo assim, eu sinto uma responsabilidade, porque eu sei que, tipo assim, foi o fato de eu ter gravado com ele. E também eu entrei na cabeça dele, tipo assim, Dio, você tá tendo essa oportunidade, isso aqui, estão te chamando pra isso. Você vai qual? Eu influenciei muito ele, tipo assim, larga o teu trabalho. Claro, a decisão foi dele, mas eu fiquei batendo
Não, mas é bacana. Você na cabeça influenciou dele ele de uma forma positiva. Ele tá agora fazendo uma mudança que talvez um japonês normal não faria. Agora a gente tá indo pro Brasil para procurar parcerias, para ter uma visibilidade maior e também fazer contatos lá. Porque como a maior parte do nosso público tá lá, assim, a gente já tá com passagem comprada. O Rio ainda não pode divulgar, mas quando esse podcast sair... já vai estar no Brasil. Já vai estar no Brasil. Mas a gente tá indo em janeiro pra lá. Mas eu, de verdade, eu tenho um sentimento que eu nem comecei ainda. Que massa, cara. Muita coisa vem por aí. Era pra vocês ter chamado outra pessoa, porque, pô, no futuro... a gente vai entrevistar, tá fazendo essa entrevista hoje, futuramente vamos fazer outra também. Pode ser. Eu espero que eu tenha conseguido... Não, com certeza vai sim. Concretizar as coisas. Mas eu tenho muita ideia de fazer as coisas. E eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de produzir. Legal. Eu gosto de impactar vidas de uma maneira... positiva, né? Por mínimo que seja positivamente, sabe? Bacana. Então, e a gente tenta trazer pessoas que têm o mesmo propósito, que o propósito do nosso podcast é esse, impactar a vida das pessoas positivamente. Como a gente já falou, tentar ajudar as pessoas. É a mensagem. Passar Mas eu acho que o propósito do ser humano é isso. É mudar a vida do outro, é trazer algo. Fazer diferença, nem que seja uma pessoa mínima. Que eu acho mal bacana. Aquilo que eu falei sobre... Perdão. Pode falar. Aquilo que eu falei sobre ter mudado a chave da minha vida antes eu achava que você ter dinheiro era uma coisa errada, pela influência que eu tive da minha família. Isso acho ter que mudado, todo mundo, né? Ter mudado crença. Em mim. Primeiro eu percebi que eu queria atingir um nível, porque naquele momento eu queria estar com uma determinada pessoa, e eu percebi que eu tinha que ter dinheiro para atingir aquilo. Só que você começa a perceber como você pode conseguir dinheiro. E até hoje eu já procurei várias outras formas de fazer isso, legais, e eu não encontrei. Só existe uma forma de você ganhar dinheiro. Uma única. Você solucionando o problema de outras pessoas. Falou tudo. Se você não tiver isso na sua cabeça, você não vai conseguir dinheiro. Então, como eu quero ter uma vida confortável no futuro, e quero largar, sei lá, ter uma liberdade financeira, quero ter um montante de dinheiro alto para eu ter o meu conforto, eu sei que eu vou ter que 100, 1 milhão de vezes mais impactar a vida de outras pessoas, do maior número de pessoas possíveis, de uma maneira positiva. E assim o dinheiro vai vir para mim. Sim, sim. Foi claro. Quando eu comecei a enxergar as coisas dessa forma. Você dá, você recebe. Exatamente. Exatamente. Bacana. Mais alguma consideração final, Audrey? Não. Tem uma pergunta que vocês sempre fazem, tipo... Tem. Eu quero a pergunta que você... o que você falaria... Não vou falar teus fãs, pro teu público. Alguma mensagem que você queira deixar para eles. Que a gente fala, uma atitude pode mudar sua história. Eu ligo muito com o que eu tava falando agora, que é o que eu queria encaixar bem em seguida. Quando você fala, tipo assim, você quer ter sucesso para as pessoas, você quer ser milionário, é a pergunta. Você quer ser milionário? Eu acho que 90% das pessoas falam quero, porque todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter... Você quer ser rico. A pergunta é melhor, você quer ser rico? Para alguém, todo mundo vai falar eu quero, porque eu quero ter tranquilidade, eu quero ter dinheiro, eu quero poder fazer o que eu quiser, quero comprar as coisas que eu quero. Todo mundo responde sim, mas eu acredito que realmente as pessoas que querem são pouquíssimas. As experiências que eu tive na vida até hoje, elas são assim. Pouquíssimas pessoas, elas realmente têm o objetivo de gerar algo para elas e realmente correm atrás disso. Elas têm a vontade de pagar o preço. Elas têm vontade de ter dinheiro, elas têm vontade de mudar de vida, elas se sentem desconfortáveis com a realidade que elas estão no momento e querem buscar algo diferente, mas elas só sentem isso, vontade de mudar. Elas não sentem realmente a vontade de fazer acontecer, fazer as coisas, sabe? Então, se você realmente quer ser milionário, você realmente tem que querer. E pouquíssimas pessoas querem. Pouquíssimas pessoas realmente querem. Pouquíssimas pessoas vão deixar de dormir nos momentos necessários. Não deixe de dormir, claro, isso é muito ruim para sua saúde, mas em algum momento isso vai ser necessário para você produzir alguma coisa. O preço é alto, né? O preço é alto. Se você realmente quiser, você vai pagar o preço. Se você não quiser, for só da boca para fora, você vai... No próximo convite que seus amigos fizerem para você sair, você vai sair. Você vai sair. Isso é verdade. E se una também de pessoas muito boas. Eu acho que eu não consegui chegar onde... ainda nem comecei. Eu não sinto que... Eu não consegui chegar onde tô. Eu não tô num lugar muito alto. Mas...
Tudo que aconteceu na minha vida aconteceu até hoje pelas pessoas que estavam ao meu redor. Eu sempre me senti muito incentivado a continuar, a correr atrás, a tentar ser o meu melhor, porque todo mundo ao meu redor estava tentando ser a mesma coisa. E quem não estava dentro dessa missão, dentro desse objetivo, eu tentava não passar tanto tempo com essa pessoa, não menosprezando ela, mas porque a minha vibe e a vibe dela tá diferente, o momento da vida dela é diferente. São fases de vida diferentes. Então, se você procura um objetivo, se una de pessoas que estão procurando o mesmo objetivo que você, porque o seu meio é muito mais importante do que você imagina. É simplesmente ele que molda tudo que tá dentro da sua vida. Porque muitas vezes é difícil você abrir mão, principalmente para vocês que são mais jovens. Tem uma festa, a galera, os amigos tudo indo lá, vai ser sexta-feira à noite, vamos beber até sábado de manhã, depois emendar um after. Então, assim, eu acho que é difícil para as pessoas, assim, que querem construir algo que é mais nova, abrir mão desses prazeres, assim, que a vida oferece, a diversão. Se você tá com um monte de gente que faz isso sempre, você vai querer fazer também. Mas se os seus amigos, eles atingem eles estão num nível muito alto, você vai começar a ver por que eles conseguiram isso. Eu tive muitos momentos assim na minha vida, sabe? De ter contato com atletas, de ter contato com cientistas, de ter contato com pesquisadores, com pessoas que estão num nível muito alto, com criadores de conteúdo que são os maiores do mundo, assim, e ver o que eles estavam fazendo no dia a dia. E, ele tá conseguindo esse resultado aqui porque ele faz assim, assim, assim. Exatamente. Porque os valores dele são esses. Não é uma coisa que você faz que muda a sua vida e leva esse resultado. Não. É tudo que você faz na sua vida, é o seu estilo de vida. É uma rotina, um hábito que você cria ali no dia a dia, com o passar do tempo. Mas eu acho que essa pra gente também, né, um pouco mais velho, pra gente também é difícil abrir mão de certos prazeres. Não, claro, totalmente. É difícil. Mas é isso que traz resultado. Se você colocasse a vida de um atleta olímpico, que ganha uma medalha mesmo, Michael Phelps. Num filme... Já leu a história dele? Já. Mas se você colocasse num filme, seria o filme mais chato do mundo. É claro, é rotina. Porque é a rotina, é o hábito dele de fazer as coisas. Mas você sabe que isso é uma coisa que eu passo muito na minha rede social. É rotina, cara. É o que vai fazer você sair de onde você tá. E é o que tem acontecido na minha vida. Tipo, minha vida tem mudado bastante. Mas por quê? É aquela coisa chata. Mas é a realidade. Se faz sentido pra você, não é chato. Mim, não, eu não acho, pra quem olha de fora, ai, que chata, é a mesma coisa. Mas pra mim, não. Eu sinto muito prazer. Eu amo a minha rotina. Eu falo pra todo mundo. É cansativo. Principalmente agora, eu tô gravando todo dia na rua, por conta do tempo, por conta do momento, por conta do time. Mas, eu não sinto como um trabalho. Mas é cansativo. Eu sei que eu tenho que seguir aquilo todo dia. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo. É a rotina que tá fazendo isso. É a mesma coisa que a galera pergunta pra mim, porque que nem eu trabalho na barbearia 10 a 12 horas, tipo, geralmente, por dia normal. Aí quando eu tenho folga, eu tenho geralmente uma folga na semana. Aí na minha folga eu venho aqui pra Tóquio pra gravar. Tipo, eu não tenho muito tempo. Então a galera pergunta, mas você tá feliz com a vida que você tá levando? Eu falo, eu tô, porque eu tô correndo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Mas isso me deixa realizado. Quando você sabe onde você quer chegar, você não se importa de se submeter a situações ruins. É porque eu conto a minha história aqui e os pontos melhores dela, mas tem os pontos muito baixos. Claro, já teve época que eu tava sem dinheiro e eu queria fazer o que eu queria fazer, mas eu tinha que fazer alguma coisa pra conseguir dinheiro e eu ia fazer aerobaito. Trabalhando em restaurante. 17 horas no dia. Ou sei lá, o que eu fiz mais? Fazendo limpeza em lugares que o pessoal permitia. Gastando um tempo enorme em algo que eu não queria gastar. Mas, é o meu objetivo, eu queria fazer aquilo. Como eu sei onde eu queria chegar, eu queria fazer. E vocês, a mesma coisa de vocês. É isso aí. Mais alguma consideração final, Dri? Não. Eu falo muito, né? Não. Esses que são os convidados bons. A gente já vai falando aí, a gente não precisa fazer muita pergunta, já sai automático. E pra quem quer encontrar você nas redes sociais hoje aí, qual? Samurai Life JP no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais que você for pesquisar, ou vai ser @SamuraiLifeJP ou Samurai Life. E meu nome não é Felipe, é Kevin. E futuramente, como você falou, planos aí pro YouTube também, né? Logo. Exatamente. E pro YouTube, onde eu vou soltar todas as entrevistas que eu solto, os shorts agora delas inteira. Vai ser a entrevista inteira. Né? Aí vocês que querem ter um tempinho maior e querem ver o conteúdo lá, vão lá. E daqui a um tempo, certeza, próximo mês já vai... As entrevistas que eu já tô gravado, eu só vou começar a editar e subir elas pra lá. Legal. Agora eu tenho que focar em gravar. Bacana. E pra quem quiser me achar nas redes sociais, @Adriane_Tsuno.
E para quem quiser dar aquele talento, ficar bonitão, final de ano não. Quando for o vídeo já vai ter começado o ano já, mas começa o ano aí bem no visual. Pode entrar lá no meu @, Sanusi, manda uma DM lá e nós vamos estar fazendo um agendamento aí para vocês. E é isso aí, galera. Acho que para quem chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Isso já demonstra que vocês fazem parte daquele 1%, tá buscando evoluir na vida. E com a experiência que o Kevin compartilhou aqui com a gente hoje, foi uma história muito incrível. Eu, a Adri, também aprendemos muita coisa aqui com ele, com a história dele. E se você gostou do vídeo aí, já deixa aquele like, curte, se inscreve no nosso canal, compartilha aí com seus amigos para eles conseguirem aí também ter acesso às informações que a gente está tentando transmitir aqui para vocês. E deixe seus comentários aí, o que vocês acharam do vídeo. Isso. Isso aí. Qual foi o maior insight que você teve? Eu nunca imaginei que ninguém ia me colocar nessa situação. Eu tô começando, eu tenho 24 anos, calma. É a primeira vez, é a primeira vez. É a primeira vez, eu ainda não tô acostumado. Eu ainda não tô acostumado quando o pessoal para na rua e fala, te conheço. O Nicolas, um dos meus amigos, continuam andando comigo, falando, eles te conhecem. Não é normal pra mim. Mas obrigado pessoal. Vocês que assistiram até aqui, que viram um pouquinho da minha história. Eu espero poder ter agregado alguma coisa. Eu sei que no futuro ela vai ser bem melhor que hoje em dia. Mas obrigado de verdade. Obrigado vocês pela oportunidade. A gente que agradece aí você ter vindo até aqui, disponibilizar um pouco o seu tempo e tá dando essa entrevista aí pra gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Valeu. Isso aí, galera. Até a próxima. É isso, galera. Até mais.